Oi, gente! Chegamos com mais um episódio do nosso Na Bagagem e hoje com um convidado muito bacana. Aliás, como todos, né, que têm passado por aqui. A gente vai falar com Maurílio Cristófani Figueiredo. Ele que está à frente já há mais de 20 anos de um processo, de um projeto de desenvolvimento sustentável da Fazenda Barra Grande, que hoje é um dos empreendimentos turísticos mais atraentes, mais importantes da nossa região. Na verdade, o turismo rural é um braço, a fazenda produz várias outras coisas. Eu ouso dizer, gente, que o Maurílio traz na veia uma boa cachaça. Aliás, na bagagem, né, Maurílio? Eu sou Rosana Branquinho e estou muito feliz de estar aqui com vocês. E muito feliz de receber nossos convidados. Olá, pessoal. Oi, nós aqui outra vez. E hoje é um dia para lá de especial, porque hoje tem cachaça, com certeza. No papo, eu estou torcendo para ter na mala. Tem até na veia, Rô? Na Isso veia, mesmo? cachaça na veia, não é o sangue que corre nas veias. Quando a gente fala da comunicação que corre nas veias, Exato. na dele, do Vitor Hugo também, corre a cachaça. Bom, eu já vou passar a palavra para os nossos convidados, mas antes eu vou só lembrar como que é a dinâmica do nosso programa, para você que ainda não viu, para você que já esqueceu. A gente tem uma malinha aqui, o convidado traz 3 objetos representativos da vida dele, que marcaram de alguma maneira a sua trajetória profissional, pessoal, algum desafio, algum obstáculo que ele venceu, e a gente vai retirando esses objetos, a gente procura não ficar sabendo muito do que se trata para a gente também se surpreender com as histórias. E a gente começa então com os nossos convidados, trouxeram os 3 objetos, estão aqui, fique aí, vai tentando adivinhar o que vai sair dessa maleta. E agora sim eu passo a palavra para vocês. Muito bem-vindo, Maurílio, Vitor, obrigada pela presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. A Rosana é uma pessoa que conheço há muito tempo, me viu nascer, vamos dizer assim, aqui nos negócios, aqui na região, né, desde o começo acompanhando. E é muito bacana estar aqui com vocês. Muito bom recebê-los. E ao Vitor Hugo também, que é o sucessor, deve dar continuidade aí à 6ª geração. E, gente, Fazenda Barra Grande é um empreendimento topíssimo aqui, pertinho de Franca, em Itirapuã, 37 quilômetros do trevo até a propriedade. É incrível, é um lugar que os francanos, que o pessoal da região já descobriu. Cenário incrível para vários ambientes, várias festas, um lugar gostoso e que tem uma cachaça de primeira. E o que é legal nessa propriedade, gente, é que ele falou que eu acompanhei, é verdade. Eu me lembro quando ele lá atrás falou que tinha um projeto de 20 anos para esse empreendimento. Olha só. E eu vi quando estava no estado bruto, eu acho, sabe? Então, ver a evolução desse empreendimento hoje, do que ele fez lá, é muito gratificante, porque ele preservou não só a história, a tradição, mas instalações super antigas, antiquíssimas, e que hoje dão vida para aquele lugar. Então, é incrível o trabalho que você sabe disso, porque é premiado, inclusive, por várias ações lá na Fazenda. Eu vou deixar você falar, porque senão eu fico falando aqui o tempo todo. Quero dizer que você é muito bem-vindo, Vitor Hugo, tá? Obrigado. Que é a continuidade, a 6ª geração. E você, Maurílio, fique à vontade para nos contar, então, o que você traz na bagagem. Opa, é muita história, né? Barra Grande tem muita história para contar. E foi um trabalho, realmente, é um trabalho eu já estou lá há 22 anos, mas nasci sendo criado lá desde pequeno, né? A fazenda sempre foi o nosso ponto de referência da família, férias de moleque, sempre vinha para Barra Grande, encontrava os primos, e a família toda se reunia lá. A vida toda, desde pequeno, sempre todas as férias a gente passava na Barra Grande. E aí foi indo, foi daí que eu me inspirei para fazer engenharia agronômica, que é a minha formatura, e depois que eu me formei, surgiu assim, a oportunidade que quando a Fazenda passou por alguns episódios, né? A Barra Grande teve vários episódios, e sempre foi uma fazenda que chamou muita atenção na região, e teve em 1998, teve um incêndio que pegou fogo na sede da fazenda. Nessa época eu estava na faculdade ainda, e depois, logo 2 anos depois, em 2000, o meu tio-avô vem a falecer, que era um tio-avô muito querido e que representava a geração anterior, né, dos meus pais ali, da minha mãe, né, que a origem ali vem do lado da minha mãe, dos Figueiredo, né? A Barra Grande, a origem é dos Figueiredo. O Cristófani é do lado do pai. E esse tio faleceu no ano 2000, e ele que gostava, ele que fazia essa parte da cachaça, ele que tinha... E todas as férias que a gente vinha, a gente passava o dia na casa com ele, conversando,
e ele contando as histórias, e então aquilo trazia um amor, tanto que a família toda da Barra Grande, não só nós que estamos lá hoje, a família toda ela tem um carinho muito grande pela Barra Grande. Nós fizemos agora recentemente um evento lá para reunir os descendentes da Barra Grande, deu umas 120 pessoas lá, Nossa, que gostoso. de descendentes da família, com os agregados e tudo mais, e o pessoal vem, quer vir, acha bonito, e tudo é muito bacana de ver assim, o carinho e o amor que a família toda tem e o respeito que eles têm pela Barra Grande. E muito veio desse lado do meu tio, que era ele que recebia todo mundo lá, ele nasceu e morreu lá dentro. Então a gente conviveu, eu convivi bastante com ele. E aí quando eu vinha me formar, eu nem imaginava de vir para cá. Você se formou onde? Eu me formei em Espírito Santo do Pinhal. Foi longe. Espírito Santo do Pinhal até perto de Campinas aqui, né? Hoje virou até uma referência das vinícolas, né? Espírito Santo do Pinhal, quando eu estava na época na faculdade, era terra de café. Nem a nossa região aqui, era região de café, sempre até hoje, né? Mas depois veio se transformando. Hoje Pinhal está com mais de 40 vinícolas lá, virou um super negócio. Aqui na nossa região também está começando, né? Movimento, né? Aqui também está tendo. As regiões cafeeiras, em geral, elas têm uma ligação, de certa forma, principalmente por ter uma altitude e tudo. E Pinhal virou agora a Toscana brasileira, né? Nossa. Tem feito várias reportagens e tudo mais, estão com uma estrutura muito bacana de hotelaria, de hospedagem, e a região é muito bonita ali. Ali também margeia com Minas, né? Que nem aqui a gente está na margem de Minas, lá também, né? De Pinhal eu lembro que a gente saía da faculdade e você andava poucos quilômetros, você já atravessava a divisa, já estava em Jacutinga, Andradas, Poste Caldas e tudo pertinho ali. Então, tem aquelas serras bonitas. Tem uma paisagem muito essa bonita. coisa da hospitalidade que eu falo, que a gente herdou muito nessa influência dos mineiros, que introduz nos negócios e acaba que dá certo também, né? A gastronomia. E aí, nessa época, o que mudou? Assim, a grande mudança que eu tive nesse período de vida, que foi na faculdade, foi que eu acabei, né, no final da faculdade, eu acabei, né, esse rapaz aqui nasceu, ó, que foi o que fez mudar. Esse aqui foi uma das coisas que eu até queria trazer na bagagem. Eu trouxe aqui para poder... É um objeto grande. Foram 2 diplomas que você, ao final, você conquistou 2 diplomas. Que mudasse totalmente, né, a vida ali, né? E além dele, eu tenho uma menina também, que está estudando, está no 3º colegial, estuda muito a Ana Júlia, e está querendo fazer medicina. Ela já está com uma cabeça mais... E o Vitor Hugo, né, nasceu em 2001, eu estava me formando, na época eu estava no último ano de faculdade, então assim, foi uma paternidade precoce, mas que me provocou a ter que fazer alguma coisa, sabe? Eu não queria naquele momento ficar tendo que depender do meu pai, né? Aquilo era ruim, você ter que fazer, e ao mesmo tempo eu sabia que não tinha como, né? Porque eu estava na faculdade ainda, não tinha... como fazer alguma coisa, mas eu saí da faculdade, a primeira coisa eu fui procurar para trabalhar, e eu consegui um emprego, fui trabalhar numa cooperativa, e fiquei por 5 anos trabalhando numa cooperativa, lá em Ribeirão, né? E nesse período eu tinha um tempo vago na cooperativa, que eu comecei a trabalhar com as propriedades rurais que meu pai tinha, né? Dentre elas aqui a Barra Grande. E a gente tem outras propriedades na região aqui. Eu comecei a falar, pai, eu vou tentar te ajudar aqui e ali e tal. Você me dá a oportunidade que eu vou trabalhar. E naquela época ele tocava tudo meio misturado, sabe? Assim, ele misturava as contas dele com as contas do rural. Ele não era uma coisa profissional. Meu pai não... Eu estava contando que meu pai nunca foi muito do agro. Meu pai, o negócio dele era indústria. Meu pai foi criado e ele trabalhou em cima de indústria. Mas tinha as terras, mas as terras não tinham produção, não tinha produtividade, era um negócio assim, ele punha um cara lá para morar um caseiro e deixava aquilo meio... O meu irmão, que é mais velho que eu, fez zootecnia também, gosta muito dessa área do rural. Mas o meu irmão ele é mais ligado com pecuária, ele gosta muito de gado, de pecuária. E ele ficou um bom tempo, né? Ele já é mais velho que eu, ele ficou um bom tempo na Barra Grande também, morando junto com esse meu tio lá. E nesse período que ele morou lá junto com meu tio, a Barra Grande sempre foi assim, era quase tudo pastagem. Ela teve um período que teve café, né? Eles tiveram assim, uns períodos mais movimentação na Barra Grande. Mas teve aquela geada de 1981 lá atrás, acabou com o café da região, eles arrancaram todo o café, a fazenda acabou ficando tudo em pasto. O meu tio era um cara assim, mais tranquilo, ele não era um cara tão dinâmico assim de fazer grandes
investimentos, empreendimentos. Mas, ao mesmo tempo, ele manteve aquilo tudo, ele não perdeu. Eles vão falar assim, já é um grande feito, o que ele ganhou de herança do pai dele, que foi aquela área, ele não cresceu, mas ele também não perdeu. E ele preservou aquilo, ele manteve, né? Podiam ter detonado aquilo, ter acabado, sucateado. E ele manteve, ele fazia... Ele teve lá atrás, em 1950, ele lançou o primeiro rótulo da Barra Grande, com o rótulo, né, Superior Caninha Barra Grande, engarrafada por Alceu Andrade Figueiredo, o nome dele, tudo tem um rótulo. E a gente tem lá no restaurante o quadro com o rótulo dele, a história 1950. contando. 1950. Então, assim, ele sempre preservou o engenho fazendo cachaça, ele gostava da cachaça. Teve uma reportagem do Globo Rural que foi gravada lá em 1984, mostra ele fazendo, fabricando melado na época, tudo ele cuidava, ele fazia tudo. Ele ficou muito tempo lá. Ele nasceu em 1910 e morreu em 2000, foram 90 anos. E nunca saiu da fazenda, sempre morando na fazenda. Morreu lá, tudo, a vida inteira lá. Ele estudava aqui no Champanhac, em Franca. Ele contava que vinha para vir para estudar, eles iam a cavalo, e aí os cavalos ficavam aqui, tinha um lugar que deixava os cavalos, e ficava por aí um mês e tanto, 2 meses aqui, ficava direto, morando na escola. E aí, de tempo em tempo, cada 2 meses, aí voltava a cavalo de novo para a fazenda. Ele tinha uma letra, a letra dele de escrever, parece aquelas letras de convite de casamento, sabe? Aquelas desenhadas. Aquelas assim, aquela letra artística. Era bonito de ver a escrita dele. Você pegava um escrito dele assim, aquela letra igual de convite, assim. Ele estudou aqui no Champanhar. Era muito culto, ele era super culto, assim, um cara que entendia muito, apesar de morar na fazenda na vida inteira e tudo. Mas você conversava com ele, sabia de tudo, sabia tudo quanto é notícia, ele sabia tudo. Antenado. Ele era um cara diferente. E aí que você entrou, então? Ele faleceu em 2000? Ele falece em 2000, eu me formo em 2001. Certo. Já no começo de 2002, eu já comecei a trabalhar na cooperativa, e foi quando meu pai nessa época já estava passando por um problema de doença, ele estava já debilitado, tanto que ele veio a falecer depois em 2005. E eu falei para meu pai, pai, deixa eu tentar fazer, eu vou tentar melhorar ali, aquela propriedade tá tudo, né, o negócio está bagunçado lá, o rapaz que fica tomando conta, vamos fazer de um jeito diferente, eu vou mudar aqui, vou tentar pegar aquela área, a gente tem área ali que a gente não tem, não tem o recurso para fazer ela produzir, mas eu vou tentar arrendar aquilo para a usina ali, a usina planta, aí o que gerar da renda do arrendamento, eu consigo investir aqui, sem misturar as contas e tal. Aí ele me deu uma chance, falou, não, tenta aí, vou te dar uma chance, o que der aí, vou te dar um percentual para você e tal, e combinou comigo lá, e eu comecei a trabalhar. Em 2002, eu já fiz uma safrinha de cachaça no engenho, consegui fazer ele funcionar. Estava meio parado e fazia já uns 4 anos que o engenho estava parado. Desde o incêndio da casa em 98 até 2002 ele ficou parado. Meu tio fazia cachaça. E ele fazia e gostava de guardar lá na sede da fazenda, no porão da casa. E quando pegou fogo, queimou tudo lá. E aí ficou o engenho parado lá, tudo. E aí depois meu tio também veio falecer, ele ficou doente, mais doentão no final, tudo, e acabou falecendo em 2000. Aí quando eu assumi, eu comecei a trabalhar, aí só que eu não entendia muito bem do processo. Eu me orientava muito pelo Malaquias lá. Malaquias que, né, nasceu com a gente. Lenda lá da fazenda, região aqui. Personagem folclórico. Faz parte da família nossa aí, virou família, né, porque é até raro de se ver hoje, né? O Malaquias. 70 anos morando lá, Jô. Nasceu lá, não é? 73 fez agora. O filho dele, que é o Wagner, é o gerente da fazenda hoje. E o Malaquias, o pai dele trabalhou lá a vida inteira, a avó dele trabalhou lá. Então, quer dizer, a avó, o pai, ele também. E o filho. O filho dele hoje é a 4ª geração trabalhando dentro da fazenda. Ele é uma figura tão pitoresca que ele até ganhou um painel agora lá na fazenda, logo do lado do restaurante. Na chegada do restaurante eu fiz um painel do Malaquias com esse meu tio. Que legal. Os dois, porque eles eram os dois companheirão, sabe? O Malaquias ajudou muito. Meu tio era solteirão, o grande companheiro dele era o Malaquias. Então ele ficava lá na sede, o Malaquias na casa dele. Mas o Malaquias passava o dia com ele lá na casa. Cozinhava para ele, ajeitava lá a casa, ele não gostava muito de pôr mulher lá trabalhando, sabe? Ele começava a implicar, tudo, e o Malaquias era o jeitão dele, e aí ele gostava, ele falava, Malaquias, Luizinho, não sei o quê, ele chama Luiz Lopes de Faria, mas ele ficou com o apelido de Malaquias, porque o pai dele chamava Tomás Malaquias, e aí ele ficou com o apelido de Malaquias. O pai dele teve 16 filhos, todos na fazenda.
Bens a Deus. Terra produtiva Família, lá, hein? E dos 16, todos nasceram lá na fazenda, trabalharam lá, mas só o Malaquias que acabou ficando. Ele foi ficando com o apelido por causa do sobrenome do pai, né? Ele tem até um filho, o Malaquias tem um filho que chama Tomás Malaquias de Faria Neto, que é o mesmo nome do avô. Ele tem Malaquias no sobrenome. Mas aí o Malaquias, na época, que me orientava, falava, Maurício, você tem que fazer a cachaça assim, não fazer a gente fazia desse jeito, e funciona assim e tal. E na época o engenho tinha uma estrutura bem rudimentar, estava tudo intacto lá, roda d'água, as dornas eram de fermentação, eram de madeira ainda, os alambiques estavam cheios de buracos. Eu arrumei, descobri um cara que reformava, aí o cara reformou para mim o alambique, é de cobre a panela, né? Aí arrumamos. E aí foi fazendo, comecei a fazer do jeito que ele me ensinava. Só que eu fiz um pouquinho, sabe? No primeiro ano a gente fez lá uns 1.000 litros, depois no outro ano a gente fez uns 2.000 e pouquinho, a gente foi fazendo, eu fui entendendo como é que aquilo funcionava. Aí fui mandar fazer as análises, tudo, o produto não estava muito legal em termos de qualidade sensorial, qualidade do produto. E eu sempre do começo... Você já entendia isso? Eu, assim, na agronomia, a gente estuda produção de cachaça. É uma das matérias que você tem produção de vários produtos. Eu lembro de fazer aula da gente fazer linguiça, sabe, fazer doce. E você é mestre cachaceiro. Sim, aí eu fui estudar depois. Quando eu comecei lá a fazer a cachaça e comecei a sentir as dificuldades, o que aconteceu? Naquela época, quando eu comecei esse negócio de participar, de fabricar e tudo mais, surgiu na época o Sebrae. Eu fui na época numa reunião do Sebrae para me instruir com essa parte de gestão e tudo mais. E no Sebrae eles formaram um grupo de produtores de cachaça da região de Ribeirão Preto. Até o Sebrae Franca, que também formou um grupo também daqui que tinha os produtores da região. E eu fui participar desse grupo. E através do Sebrae eles contrataram um técnico que vinha nas propriedades e davam para a gente também uma capacitação para nós. Então a gente tinha palestras, esses técnicos falando sobre, né, porque naquela época ainda tinha muito pouco estudo e muito pouca. Hoje tem um monte de curso de cachaça, mas naquela época tinha poucas opções, não tinha muita opção. E naquela época também ainda tinha muito pouco apelo da cachaça como produto mais nobre, como está se tornando hoje, né? Hoje a cachaça está ganhando um espaço no mercado uma bebida especial, nobre, bebidas especiais está junto, especial, né? Hoje a pessoa concorda em comprar um produto, pagar mais caro, ela entende que o produto vale mais pelo trabalho que é feito. Principalmente se você for lá e visitar e ver de perto o trabalho que é feito. Então, naquela época lá, não tinha muita opção. Mas através do pessoal do Sebrae, um técnico que visitava o engenho, ia lá, a gente conversava, ele chegou para mim um dia e falou, olha, eu fiz uma especialização lá na Faculdade de Lavras, em Minas, lá na Federal de Lavras, tem um curso lá, que é a pós-graduação em produção de cachaça. É um curso feito em EAD, em distância, tudo dá para você tentar fazer. E eu fui atrás disso e fiz a pós-graduação, 2 anos estudando. Depois que eu fiz esse curso, mudou demais o produto. Porque daí eu fiz algumas adequações do engenho, que aí eu entendi por que eu estava sofrendo. Porque o Malaquias, ele sabia fazer, junto com meu tio. De forma empírica, né? De uma forma assim, mecânica, sem entender o porquê, sem conhecimento. Então você sabia, ó, tinha que pôr isso aqui naquela hora e isso aqui daquela. Mas porque ele não entendia o porquê. E aconteciam problemas que você não sabia como resolver. Você não tinha muito onde buscar isso no literatura. Aí quando eu fiz, eu fui, né? Aí eu entendi o processo, aí eu modifiquei algumas coisas dentro do engenho, fui fazendo alterações sem chocar toda a estrutura arquitetônica do prédio, porque o prédio é muito bonito, é um negócio raríssimo. O que chama a atenção da Barra Grande é justamente a questão da roda d'água, né? Que é um negócio único. Hoje, o engenho da Barra Grande hoje é o mais antigo e o único movido a roda d'água do estado de São Paulo. E no Brasil só tem 2 em funcionamento fazendo cachaça de forma legal, que é o nosso e um outro que fica perto de Tiradentes, em Minas. Então, uma coisa raríssima de se ver. Então, uma grande oportunidade para quem está aqui por perto, tudo para conhecer, porque é muito didático. A Barra Grande não tinha só o engenho da cachaça movida a água.
tem várias estruturas movidas pela força da água, né? Tem muito fubá, monjolo, Acho que a gente tem usina uma coisa hidrelétrica. aqui, vamos ver isso enquanto ele vai falando, a gente vai vendo E aqui. enquanto vai falando, acho que eu vou pegando o primeiro objeto, Isso. porque você não explicou, mas pela cara está relacionado. Eu quero, Sim. eu quero que dá o microfone também para o Vitor Hugo falar oi, tudo bom, Vitor Olá, Hugo? tudo bom? E aí, Obrigado, você está Ibra. grudado aí no seu pai, está colado, né? Para brilhar vai, também, né? Fazendo a sucessão, né? Coisa Dando boa. continuidade no negócio, acabei de me formar em agronomia também. Também. E aí agora, dando continuidade aí. Você também é apaixonado lá pelo projeto, com certeza, Sim, eu né? Não também tem como, vivenciei né? dessa forma, assim, desde pequeno nas férias, Ah. acompanhando, indo para a fazenda todas as férias. Na pandemia também tive a oportunidade, enquanto estava tendo as aulas à distância, ficar 2 anos acompanhando semanalmente. Então foi dando uma proximidade maior. E aí, acabei a 2 anos faculdade. direto na fazenda é um aprendizado É, para Mas lá desde boa, né? pequenininho, porque como desde que ele nasceu, eu já passei a trabalhar com isso, então a minha Você já rotina era carregava aqui. ele, Então né? ele, qualquer oportunidadezinha que ele tinha, umas férias, ele já vinha Tava comigo, junto, entendeu? né? Aí, no começo a mãe não deixava vir, porque era pequeno, mas aí a hora que ele começou a ficar um pouquinho maior, tinha uns 5, 6 anos, já começava Já a vir tava comigo. junto. Aí andava comigo para cima e para baixo, era para lá e para cá dentro do carro, para lá e para cá. Então, aí ele começou a gostar dessa coisa do rural, do coisa, então, todo lugar que eu ia, ele queria ir junto, né? Então aí foi onde foi pegando E foi ainda gosto. tá para a formação do caminho. Olha aqui, gente. vou Eu já passar um vi essa objeto chave, eu já peguei essa pra chave, você hein? segurar e mostrar ali naquela câmera e contar um pouquinho o que é esse objeto. Essa Que aqui- maravilha, essa Linda, chave. né? Essa aqui é Bem para linda. simbolizar justamente essa história que eu estava contando, que é a chave do engenho, isso aqui, né? Foi quando eu recebi a chave do engenho, né? Que foi quando eu comecei ali, que eu peguei a chave do engenho que estava lá e eu falei, pô, ficava guardada lá, que era a chave de uma das portas das adegas lá, e foi daí que começou toda essa história da cachaça, e que é uma chave bonita, né? Que você não Linda. vê mais hoje em dia, é um negócio... Olha só. Peso, Jô. Sim. Todo mundo que vai lá gosta de filmar, a hora que vai abrir a porta, todo mundo quer tirar foto, filmar. É muito simbólico, né? É Um simbólico, objeto Jô, lindo. olha. E eu ainda vou aproveitar para dizer que, infelizmente, eu ainda não conheço a Barra Grande. E eu falei, Rô, que o Na Bagagem, a gente gosta de tudo no programa. Mas a ideia dele remeter para a viagem é me fazer conhecer os lugares que eu não conheço. Então, estou me convidando para ir na Barra Grande em breve. Sendo prazer. Quero Já conhecer. fez quanta matéria da Barra Grande, Fiz né, muitas Jô? matérias, já divulgamos muitos assuntos no portal Notícias de É. Franca, mas não estive lá pessoalmente ainda. Fui apresentada a Barra Grande pela Ana Luísa e o Marco Felipe. Um beijo para vocês da Casa Comunicação. Ô, turma boa, gente. Estiver precisando de assessoria de imprensa, Casa da Comunicação, esses dois são fantásticos. Não poderia deixar de mandar um beijão para meninos. eles. Mas Ana o e trabalho é Felipe. excelente. A Ana e o Excelente, Marco fazem um são trabalho dois excelente. amores. Marcos Felipe. E então agora já ficou registrado o meu convite próprio para eu mesma ir na Barra Grande. Claro, é um prazer. Muito bom. Mas é um lugar de passeio mesmo, né? Claro, Sim. não tá indo, mas a É Rô cultural, começou é a um falar. passeio que você faz não só para passear, mas você vai agregar muita cultura, conhecimento, história. Tem muita história lá. Começa então, assim, com a própria roda, que veio de onde a a roda? roda essa que está hoje instalada, ela veio da Inglaterra na década de Olha, 30. gente, tudo é Então, história. Mas ali. a primeira roda que foi construída junto com o engenheiro era de madeira ainda, era uma roda de madeira. Mas é muito bacana você ver como que eles na época, né, construíam as coisas, pensavam em como fazer aquelas coisas, tudo por gravidade, pensando no nível da água, a forma como colocaram, tem uma bica Era de uma madeira, tem engenharia 14 mesmo. metros de É. comprimento, é uma árvore inteira. Você vê Dia coisas, detalhes, sabe? Você vai ver, por exemplo, a telha gente, ó. do... Mostrar para Ah, você. esse aqui é Malaquias. isso. Família toda. Ah, Essa aqui, essa aqui faz parte da Barra Grande aqui, faz parte da nossa Famoso família. Malaquias, um abraço, Malaquias, Lazinha, tudo bem com E o você? que nós vamos tomar hoje para comemorar? Essa Esse é a nossa Aí, filha, né? Barra Grande é a principal. Figuraça. E aí tem também esse movimento da água que ele falou, do moinho da pedra mó, do aí é moinho, cachaça, da aí. Aí já é cachaça. cachaça. Aqui já é cachaça no estado puro e líquido? Aí a Aqui, água tá olha, correndo essa na aqui é bica. a árvore que você falou, que foi de... Isso, essa Olha é uma que árvore lindeza. inteira que é um coxo cavado dentro. As telhas do engenho que são feitas nas coxas ainda, preservadas até hoje, fazendo a coxa da mulher. Então Isso tem vários pra detalhes dar que forma. na hora da visita a gente vai contando o detalhe de da estrutura de Aqui é do fubá, não Aí é? é do fubá, é do moinho de fubá. Pedra mole. Também é movido por roda d'água. Que coisa Que linda. vê, olha, isso é Olha lá, ele tá incrível, você vendo isso ao vivo, é incrível você imaginar que no passado era assim que isso acontecia. Porque a tecnologia hoje facilitou a vida da gente, Olha tudo. que coisa Olha lá, de linda. grão em grão, Jô. De grão em grão. Olha a riqueza Olha disso. isso. Aí você pega uma escola, pega as pessoas... Literalmente de grão em grão, né, de Rô? grão Não é em força grão. de expressão. Não, é de grão em grão.
E aí todo mundo se encanta de ver isso aí preservado, Vocês né? acompanham ainda algumas dos passeios? Sim, às vezes As visitas são a maioria, o guiadas, Vitor Hugo né? tem feito bastante agora, que Ah. tá treinando, tem outras pessoas também que a gente treina para poder fazer, mas geralmente é a gente que acompanha, um ou outro acompanha. A visita hoje a gente, né, pede para que o pessoal faça o agendamento, né? Porque é difícil a visita ela não é rápida, ela demora um pouco, né? Às vezes você fazer uma visita com uma pessoa, duas, a gente junta um grupo, sabe? Então por isso que nos finais de semana a gente proporciona, mas tem que juntar um grupinho para poder então formar Desfrutar um de grupo. toda a experiência, né? E tem um horário também, porque tem um fazer horário essa de viagem no tem um passado horário de histórico. pico do funcionamento do restaurante ali, que é difícil para poder sair do restaurante, para poder. Porque é E a isso, viu, gastronomia? gente? Quem faz passeio na Barra Grande pode encerrar o passeio com o almoço. Eu não sei se a gente vai ter imagens Temos. fáceis aí, A pra gente mostrar. gastronomia lá. Eu vi um pouquinho. Aqui, olha. Um capítulo Eu à gosto parte. muito de história, mas eu amo comer. E o bacana do restaurante é que ele tem toda uma ligação com os produtos que são feitos na fazenda. Então você vai ter oportunidade de ver, fazer o fubá e comer a polenta. Olha, Você Aliás, vai a ver polenta fazer- é um prato premiado, você faz parte da rota gastronômica do estado de São Paulo, hoje é uma com esse receita prato, não é? Com a polenta e a carne de lata. E a carne de lata, que a gente faz também. tem que cortar esse Nossa. pedaço do programa, tirar do ar, senão meu marido vai sair de casa agora para ir lá, porque ele ama carne de lá. A carne de lata hoje a gente passou até a embalar também a carne de lata na lata. Pronto. Então a acabou. pessoa, além de ir lá e poder comer lá no restaurante tudo, ela pode levar para levar. casa. A gente despacha por correio também, ela vem enlatada, rotulada, tudo a lata com a Pronto. carne. Seu sonho Assim como o realizado, fubá, Alessandro. Fubá as também balinhas de cachaça. Isso, que mais que tem? rapadura. Rapadura. Bala de cachaça? Balinha de É cachaça. a gelatininha de é uma cachaça, que é uma gelatininha deliciosa. que é passada no açúcar, como se fosse essa balinha De 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 goma. cachaça. Só que ela é uma receita difícil, porque é difícil você dar o corte. E ela é feita com gelatina sem sabor, que é adicionada à cachaça. Então ela fica com gostinho. Ela não tem teor alcoólico. Mas Ela fica com gostinho. Você pode até dar para Muito criança, porque acentuado. não tem teor alcoólico, Esse eu não porque sabia que evapora existia. na fervura, né? Mas ela fica com aquele gostinho. Então é um doce diferente, sabe? Era um doce que minha avó fazia. E da minha avó já não estava mais. Eu consegui descobrir uma senhora que ela consegue, porque é muito difícil acertar o ponto para dar o corte. Se você não acertar o ponto de corte, ela desmancha, ela começa a é bem despedaçar. artesanal. É bem né? artesanal. E aí a gente faz com a cachaça e embala também, vende na loja. Que você tem a oportunidade de visitar, você tem a oportunidade de consumir os produtos, levar para casa os produtos, né, e consumir lá no local, porque tem um restaurante que serve os pratos. Então você vai ver fazer a cachaça, você vai tomar a cachaça, tem drinks. Hoje nós temos uma Nossa, coquetelaria de alto gente, nível. Vamos lá agora. A coquetelaria, a gente tem uma coquetelaria muito, muito boa, porque a cachaça ela está muito ligada ao drink, né? O principal canal de vendas hoje da cachaça é o drink, assim, em termos de volume. Porque todo mundo, a cachaça ela está associada a você tomar cachaça, né? O pessoal associa muito ao shot, ao copinho de shot, aquele copinho de... É bom também. É gostoso também. Mas é Porém, errado, não pode. não Eu tô com algumas mitos e fatos aqui para depois perguntar para você, esse é um deles. Bom, enfim, vamos ouvir. O shot, ele é interessante, ele é mais difundido, mas principalmente aquele shot de você virar, não é isso que a gente quer. A cachaça a gente quer que a pessoa deguste. Saborear. Não é, isso você se embriaga, você não consegue degustar. A degustação ela é feita na sua boca, na sua língua. Da boca, né? Que nem Fazer igual a gente faz com vinho. com vinho, mesmo, com café, que a pessoa perceber faz. bebida. Para você identificar os aromas, as nuances da bebida, é na boca que você vai identificar. E com pequenas quantidades, você precisa de pequena dose você colocar na sua boca e deixar nesse passeio a gente faz a degustação dos produtos. E nessa degustação a gente orienta e mostra o passo a passo de como fazer uma análise sensorial e você por onde começar. Então a gente sempre orienta, você vai começar a degustar as cachaças, começa por uma cachaça branca, né, uma cachaça com menos interferência de madeira, para depois você ir migrando para cachaças mais amadeiradas, e aí cada uma vai carregando informações diferentes, vai te trazendo nuances diferentes. Cada cachaça ela vai te trazer uma nuance diferente, uma sensação, uma lembrança, você vai lembrar, isso aqui me lembra chocolate, aquilo ali me lembra uma amêndoa, um torrado, aquela ali me lembra um defumado, essa aqui me lembra um gosto de mel, de cana, um floral, um herbáceo. Então, cada madeira que hoje a cachaça ela tem envelhecimento em diversas madeiras. É um dos poucos destilados do mundo que tem envelhecimento em vários, porque a maior parte dos destilados do mundo todo
são envelhecidos em carvalhos, ou carvalho americano ou carvalho francês. A cachaça ela é envelhecida hoje em torno de 38 madeiras, mais ou menos, 38 a 40 madeiras diferentes que estão hoje no portfólio. Se você procurar aí no mercado de cachaça, você vai ver diversas madeiras. Cada uma vai conferir uma e aí cada coisa uma dá. diferente. E é muito comum também você fazer os blends de cachaça, né? Que são você blendar madeiras diferentes, como se fosse um tempero, um equilíbrio, né? Então você tem uma cachaça numa madeira mais que traz mais dulçor, que traz mais um aroma mais doce, com uma cachaça, por exemplo, que tem mais picância, que é mais astringente. Então você quebra, que nem você misturar um chocolate com pimenta, sabe aquela coisa assim Que legal. você quebrar uma coisa com a outra e você fazer um blend. Então isso é interessante, é uma tendência que se virou de várias marcas, que antes sempre se tinha assim, cachaça envelhecida. Outra coisa que na cachaça também é muito comum, todo mundo pergunta, essa aqui fica quantos anos? Quantos anos, né? Aquela pergunta rotineira, a gente está acostumado a ouvir. Lá na Barra Grande a gente não tem muito essa coisa de anos, até porque se você pegar um barril e encher ele, por exemplo, e deixar lá 2 anos a cachaça dentro dele, e tirar toda a cachaça de dentro do barril, e encher ele novamente, e deixar de novo os mesmos 2 anos, essa segunda vez nunca mais vai ficar igual essa primeira. Aquela primeira vez que você deixou os 2 anos, vai ser um lote único que você teve. Porque cada vez você encheu ele a primeira vez, um tonel novo, a cachaça vai absorver da madeira as essências da madeira, os taninos da madeira, e vai trazer para ela. E isso tudo vai se exaurindo da madeira. Então, cada vez que você esvazia e enche, você vai perdendo o potencial da bebida adquirir a essência da madeira. E ela não vai tendo mais a mesma coloração, ela não vai tendo mais o mesmo aroma. Então, se você fizer esse tipo de manejo, em poucos anos você vai ter que pegar esse tonel e descartar ele. Ele não vai servir só para decoração e não mais para envelhecimento. Então, o que a gente faz lá é um sistema de envelhecimento. A gente começa todo o processo de envelhecimento por dornas grandes. Se você visitar um engenho, você vai ver, são dornas, nós temos dornas lá de 25 mil litros, de 10 mil litros, de 4 mil litros. Dorna é um tonel gigante? É um tonel grandão. Porque no começo, a gente começa nos grandões para poder homogeneizar a safra. A safra, você faz uma destilação no alambique, o alambique ele vai lá em torno de 100 a 120 litros de cachaça. E por dia a gente faz em torno de 3 a 4 destilações dessas por dia durante o período de safra. Então você vai fabricando diariamente um certo volume. E aí você vai acumulando isso num tonel maior para que isso vá se tornando, você vai padronizando todas aquelas destilações, porque elas podem ter oscilações de acordo com o período da safra. Você começa uma safra em junho e termina lá em dezembro. Nesse período a cana vai mudando, você tem chuva, você tem mais seco, você vai tendo oscilações do bico, como tem na uva, do vinho. Você te perguntar se a cana, a qualidade da cana, a espécie da cana, se ela influencia no resultado final da cachaça, porque já que você está dizendo que todas essas características conferidas aí à bebida vêm dos tonéis de carvalho, francês, não sei o quê. Então, e a cana, a qualidade da cana, ela interfere, ela tem no resultado final da cachaça? É uma cana diferente? Não necessariamente. O importante é que a cana seja uma cana que tenha um alto teor de sacarose, teor de açúcar. Porque para você ter o álcool, você precisa de uma fonte de açúcar. Em qualquer bebida que você pensar hoje no mundo, qualquer uma, cerveja, tequila, vodka, whisky, para você ter a bebida, você parte de uma matéria-prima que tem açúcar ou amido. Então você precisa ter o amido ou o açúcar para que ele se transforme no álcool, que esse vai ser o trabalho das leveduras. As leveduras é que fazem o processo de transformação do açúcar em álcool. Então, no caso da cachaça, a gente tem a cana, né, a garapa, que você vai moer a cana, o caldo de cana fresco, vai para a dorna, vai fermentar, e aí você vai obter o álcool ali, naquele processo de fermentação. Terminou a fermentação, você vai para o alambique e vai destilar. Mas o álcool, você produziu ele na fermentação. No alambique, você só vai separar ele daquele mosto que ficou. É o coração, que é o vinho. Eu lembro que você... O coração é uma fração da destilação. Quando você destila, na destilação por alambique, a gente separa o começo, que a gente chama de cabeça, o meio, que a gente chama de coração, e o final de cauda. E o que a gente aproveita é o meio, que é o coração, que é a parte nobre do destilado. Só tem oportunidade de fazer essa separação as bebidas destiladas feitas em sistema de alambique.
Bebidas destiladas feitas em sistemas de coluna, que a gente chama de, né, um processo mais industrial, esse tipo de bebida não tem como fazer essa separação. Então, se você procurar saber, por exemplo, nas bebidas destiladas hoje no mundo todo, as melhores sempre vão ser feitas em sistemas de alambique. O sistema de alambique ele produz um destilado muito superior em qualidade a um sistema de coluna. Coluna ela vai te dar volume de produção em grande escala. Então, esses produtos que você vê vendidos em alta escala, não tem como fazer alambique, você precisa de uma o enormidade. alambique é artesanal, um processo que Isso. você acompanha o passo a passo, E ele é que feito você por bateladas. inspeciona a Você enche qualidade. ele, começa, termina, você esvazia e enche de novo. Esse processo de começar e terminar, na coluna não existe, ele é contínuo. Ele é contínuo, ela vai destilando. Por isso que é como a produção de uma usina de açúcar e álcool, que você faz o álcool combustível, por exemplo, ela trabalha 24 horas, sem parar. Eu imagino que o resultado de um produto da indústria, aqueles corotinhos lá. Isso, esse tipo de produto, produtos mais populares, você vai... É esse nível. Na própria whisky, por exemplo. Você pega no whisky, por exemplo, você já deve ter visto, por exemplo, whiskies blend Scotch whisky, tem os single malts. Os single malts, que é a categoria mais cara, os produtos mais nobres e tudo mais, são feitos todos em sistema de alambique. Os blend Scotch whisky, que são essas marcas mais corriqueiras que a gente vê mais no mercado, são feitos em sistemas de coluna. Destilação contínua. Essa terminologia que você usou de cabeça, caldo e coração, ela é do mercado? Sim. E aí, por exemplo, um whisky single malt, ele é coração. Eles também fazem o mesmo processo. Eles fazem exatamente a mesma separação, de começo, meio e fim. Por que você faz a separação? É isso que você queria perguntar. Exatamente, eu ia chegar nisso agora. O porquê. O que acontece? Na hora que você produz o álcool lá na fermentação, você não produz só o álcool, você não produz só o etanol. Você produz diversos outros componentes que se formam. Forma, por exemplo, metanol, acetaldeído, outros álcoois amílico, isobutílico, álcools superiores, e diversos componentes que se formam e outros componentes que também são nocivos à saúde. Quando você faz essa separação, alguns desses componentes são mais voláteis do que o etanol. Então, eles saem logo no começo da destilação. Por isso que essa separação da cabeça é importante, porque alguns componentes, eles são mais... Por exemplo, o metanol, que é um componente que se forma. Ele é muito problemático e nocivo à saúde. O ponto de ebulição dele é antes do etanol. Então, ele sai no comecinho, rapidinho, a hora que você ferve, ele sai. Então, ele vai vir logo no começo. Então, acetaldeído, que a pessoa tem sensação de dor de cabeça no outro dia, por isso que a bebida, às vezes, ruim, ele também vem junto ali. Entendeu? Então, quando você separa aquele começo e você aproveita a parte nobre, e no final você tem um arrasto de outras substâncias que são ruins. Acidez, aumenta muito a acidez do produto no arrasto final, álcools superiores, isso aí tudo vem no final. Então, você cortando aquele final e cortando aquele começo, aproveitando o miolo, você tem um produto muito mais nobre. Enquanto que na destilação contínua, não tem como fazer separação, isso vai saindo tudo misturado. Entendeu? Nossa. Então você tem, por isso que geralmente os produtos mais industriais, geralmente eles têm uma graduação alcoólica mais baixa, porque eles são mais diluídos, eles diluem mais. Os produtos, por exemplo, de alambique, principalmente os nossos lá, a gente trabalha com a graduação alcoólica mais alta, e mesmo assim você não vai sentir uma agressividade. Você vai falar assim, nossa, é muito forte, é alcoólico, mas na hora que você tomar, você vai sentir que é suave. Maurílio, só um pouquinho, Jô. Deixa ele tomar uma aguinha enquanto eu e você falamos. Eu queria que você falasse da Vanessa. Enquanto o Maurílio toma água, descansa um pouquinho, vamos falar da AP Financeira, que teve com a gente semana passada. Não foi legal? Vanessa, pedir licença para os meninos, mandar um beijo para a Vanessa, ótimo. Foi incrível, não foi? Foi incrível. Eu fiquei apaixonada pela Vanessa. Gente, que mulher espetacular. Se vocês não tiverem assistido ainda, faço o convite a vocês também. Assistam esse episódio com a Vanessa Aparecida do Nascimento. Eu nunca mais vou esquecer o nome dela, porque ela falou que honra o nome dela na empresa que se chama AP Financeira, e o AP, que eu quis saber por quê, é de Aparecida. Então ela falou que a vida dela mudou para melhor depois que ela passou a honrar o próprio nome. Ela mudou a identidade da empresa, ela carregava uma outra marca e ela mudou. Passou por uma dificuldade, que é uma mudança difícil, e foi excelente. Então, assista, é uma história inspiradora, é uma mulher muito simpática, muito de bem com a vida, uma energia muito boa, uma tiazona. Ela ama os sobrinhos, então e queria foi bom falar para demais. vocês que você aí está com dificuldade, está precisando de um dinheirinho, quer refinanciar o seu carro,
quer trocar de carro já sabe, lá no Marquinho Automóveis, que é na Avenida Antônio Barbosa Filho, aquela loja linda, que todo o programa eu tenho dito. Olha aqui. Aí está aqui, né? É uma loja linda, 2 andares, toda de vidro, as principais marcas o Marquinho tem lá na loja dele, uma equipe especializada, muito Que bacana. atendimento, né? Fora de Nossa, série, fora de perfeito. série. E já faz o financiamento lá com a Vanessa, vai lá no Marquinhos e já compra o carro. Porque a E- Vanessa, eu fui ver o negócio do FGTS, não falei para você que eu falou que ia, que eu tenho um FGTS que está largado lá faz um Esquecido. tempão, e achei que só quando eu morresse, falei, mas quando eu morrer não preciso desse trem mais, né? Enfim, brincando, mas eu fui lá porque eu tá lá, ela falou que tinha jeito, e acho que vai dar certo Olha só, de eu que resgatar era meu o que eu ia dinheirinho. complementar, uma coisa muito bacana que a Vanessa nos contou, depois você corre lá para ver em detalhes, mas ela falou que o legal lá na P Financeira, as pessoas não vão procurar só quando precisam, na hora do aperto, porque ela tem tantos produtos diferentes, como esse financiamento de fundo de garantia, você tem um dinheiro parado lá que às vezes você nem sabe. Ela faz a pesquisa para você e você recebe o dinheiro na hora. Olha que palavra mágica, dinheiro Empresário na que quer hora. fazer capital de giro, enfim. Inúmeras, infinitas possibilidades lá na P Financeira. Vamos voltar para os nossos convidados. Cachaça Barra É que a Grande, gente a está pauta encontrando aqui gente tão hoje. bacana nessas conversas que a É. gente vai até se perdendo nas bagagens. Isso. Então, vou pegar o A próximo pauta hoje objeto. é Cachaça Barra Grande. Se você não conhece, gente, Gente, é que incrível. pena, Ali que pertinho pena de que tá Tirapuã. fechada. Vocês acham que tem o que aqui? Não, não é. Hoje ainda não. Aqui eu vou pedir para você segurar, mostrando ali o rótulo para as Barra nossas Grande senhoras. que está em plena safra lindo. agora, né, Maurílio? Tá? A 1000 por hora. Esse rótulo aqui foi o primeiro rótulo que eu lancei em 2004. Foi a cachaça, é a básica nossa, é a cachaça branquinha, que ela fica só em tonéis de Jequitibá. Praticamente todos os outros produtos foram esse antes, porque como eu estava contando aquela hora da história do envelhecimento, né, a cachaça nossa ela fica primeiro na zona de Jequitibá. O Jequitibá é uma madeira brasileira, né, uma madeira chamada de madeira neutra, mais neutra pelo fato de ela não dar tanta coloração. Ela não é que vamos falar assim, que a cachaça fica totalmente inerte, porque está em contato com a madeira, ela vai ter algum tipo de transformação. Mas sugere que é mais leve, que é uma bebida mais leve, é isso? Não tão Quando a gente leve, vê. assim, não é isso. Assim, ela não tem tanta interferência. A madeira não vai interferir tanto no aromático dela. Essa seria aquela que a gente fala que é a purinha. a Mais branquinha. purinha. E por ser também, as dornas de Jequitibá que nós temos são dornas grandes. Quanto maior o tamanho do tonel, menor é a superfície de contato do líquido com a madeira. Então, menor é a interferência da madeira. Tanto que o próprio Ministério da Agricultura, que é o que controla a produção de cachaça, ele só considera uma cachaça envelhecida. Para você colocar o termo envelhecido no rótulo, você precisa que sejam tonéis com menos de 750 litros. Acima disso, é uma cachaça descansada, é uma cachaça armazenada, não pode ser envelhecida. Então, a gente, pelo fato de ser tonéis grandes, ela fica ali. A intenção do tonel maior é homogeneizar, é criar um perfil da safra. Porque se você for fazendo as destilações, como eu estava falando ali, de 100 e poucos litros, e pondo cada uma em um tonel pequeno, elas vão ficando diferentes, vai tendo um padrão. Você perde o padrão da produção. Então, qual que é o processo nosso lá? A gente fabrica e vai colocando um tonel maior. Esse tonel maior vai alimentar um tonel um pouco menor que ele, que posteriormente vai para um outro um pouco menor, sempre tirando daquele menor da frente e vindo com os outros remontando atrás. E aí, depois vai para os tonéis pequenos, de 200, 250, 500 litros, que são os tonéis de envelhecimento, que aí, quando ela ficar um período necessário que a gente deixa, a gente faz os saques dele, mas nunca sacando toda a cachaça que está no tonel. No máximo que a gente saca do tonel é em torno de 40% do volume, deixando sempre um volume maior do líquido mais velho, para que aquele líquido mais velho, na hora que eu remontar o líquido novo sobre ele, ele vai transferir as características. Então, é o mais velho educando aquele mais novo. Então, com isso, você preserva as características do líquido original, que estava lá no começo, e aí você vai, quando fizer um saque novamente, depois de um período, você vai sacar da mistura que você fez ali depois daquele primeiro saque. E com isso você vai mantendo o padrão do produto por vários anos, sem que haja necessidade de você descartar os tonéis, entendeu? Como eu falei antes, que se você encher ele todo e esvaziar, chega uma hora que você vai perder o tonel. E fazendo essa metodologia, você tem uma longevidade do barril por vários anos. E isso é uma forma sustentável até de envelhecimento. Eu aprendi muito isso quando eu tive na Espanha e trouxe de lá uma tecnologia que a gente lançou junto com a marca parceira nossa, que é a Santo Grau,
que hoje a Barra Grande, nós temos a marca Barra Grande, que é a principal, que é a marca nossa lá da fazenda, ela só é vendida praticamente na fazenda em poucos pontos de venda. A gente não tem uma equipe comercial, a gente não tem essa distribuição a nível de mercado, mas nós temos a parceria com a Santo Grau. A Santo Grau hoje é uma marca que consome hoje da nossa produção em torno de 80% a 85% da produção. É uma empresa espanhola? Hoje ela é. Hoje ela é, o capital principal é espanhol, mas ela foi fundada aqui no Brasil teve um cara que começou todo o projeto, e foi lá na época ainda do meu tio-avô, lá em 1992 que ele começou, esse cara que fundou a marca Santo Grau, que tem a origem, hoje são 3 engenhos que fazem parte. E lá na época ele criou esse conceito da Santo Grau, cachaça de origem. Por que cachaça de origem? É a cachaça que carrega a origem dos pequenos engenhos do Brasil, né? E aí ele criou uma linha que com o nome Santo Grau, cachaça de origem, com a referência do nome da cidade em que era produzido. Então, no nosso caso, chama Santo Grau Itirapuã. E aí ele tem também lá Santo Grau hoje Paraty, que é feito em Paraty, no Rio, e a Santo Grau Coronel Xavier Chaves, que é feito em Coronel Xavier em Minas, que está próximo a Tiradentes, que é outro engenho que é movido por roda d'água. Os 3 engenhos da Santo Grau hoje são praticamente os 3 engenhos mais antigos do país. Que são, então, cachaças de qualidade. De muita qualidade. Muita qualidade. Quando Muita a gente qualidade. vira, então, lá, cachaça Santo Grau, Itirapuã. e Tirapuã já sabe que é Barra, É da Barra Grande. da É Barra Grande. E o bacana da Santo Grau é que por que deu muito certo essa parceria entre nós? Porque nós temos um bom produto e temos história. E eles têm o marketing e a distribuição. Nós temos uma coisa e eles têm a outra. Que um tem, que o outro não tem. Porque a gente sozinho, com uma marca como a Barra Grande, é muito difícil eu conseguir no mercado entrar nesses grandes players do mercado. Os grandes SKUs, que eles chamam, que são os grandes players de varejo, né, como o Grupo Pão de Açúcar, Grupo Carrefour, né, o Brasil. E já a Santo Grau, por ser hoje uma grande empresa, hoje é uma multinacional. O produto hoje está distribuído no nível de Brasil, está em todos os aeroportos, na rede Duty Free de todos os aeroportos, está em todos esses grandes SKUs, Carrefour, Pão de Açúcar, as varejistas grandes, Sam's Club, o Grupo Walmart, e está hoje em 17 países distribuído também. Por isso que o produto dá muito volume para nós, né? Porque o produto é bem distribuído e ele carrega a nossa história no produto. Quando você pega um rótulo Santo Grau... vai também. Bastante. Também. Quando você pega um rótulo Santo Grau, vai estar lá a imagem do engenho no rótulo. E a história, um breve histórico. Uma breve histórico. Nas laterais você vai ver lá, produzido na Fazenda Barra Grande. Toda a responsabilidade da produção é nossa. E para atender essa demanda, quantos 1.000 litros você produz por ano? Por exemplo, você está em época de safra agora. Lembrando que você começou com 1.000 litros. Começou com 1.000. Quando fez 1.000 litros, comemorou. Foi devagarinho, crescendo, né? Hoje a gente está fabricando na faixa de 40, a última safra foi 45 mil litros. Que maravilha. Esse ano a gente pretende ultrapassar esse volume. Fizemos algumas adequações de alambique, lá de moenda, para melhorar um pouco. Mas maior parte você pode ampliando, a gente vem ampliando cada vez mais o período safra, começando mais cedo para poder fabricar mais. Porque o engenho tem uma limitação, por ser feito de forma artesanal, a gente tem uma limitação natural ali, né? E naturalmente o próprio produto, por ir ganhando notoriedade, ganhando mercado e a procura aumentando, né? Ele acaba subindo de valor também, pelo fato de a procura ser maior, né? Então, a gente vem agregando com produtos também de mais valor agregado, né? Buscando um nicho de público que o produto cada vez mais está buscando, né? Um nicho de público mais alto, que sempre foi o nosso foco, porque nosso volume é pequeno de produção, se você analisar. Uma grande empresa, por exemplo, de destilado, aí você pega umas marcas grandes aí, eles fabricam isso, vou falar assim, num dia de produção, né? A gente demora uma safra, então... uma usina de produção de bebida, de álcool bebida aí, fabrica isso aí num dia tranquilamente. Essa que você falou das colunas. Disso, de coluna. Aí que está o referencial de qualidade também, né? Do produto de excelência. Isso. É que nem no uísque, que eu estava falando, por exemplo, essas marcas de uísque que você vê em volume grande no mercado, são tudo feito em sistema também de destilação contínua. Você vai ver as marcas mais caras feitas em sistema de alambique. O alambique ele te proporciona uma produção bem menor em volume, porém produto muito mais maior barato em qualidade. E Assim, de qualidade inferior. Eu não sabia que tinha tantas etapas. Eu fiquei impressionada, você falando, se passa de um barril, passa para outro.
Você que está assistindo a gente sabia que era assim? Escreve aqui para mim, eu quero saber se você sabia que era assim o processo. E outra coisa que eu quero saber, se você conhece a Barra Grande ou se só eu que estava por fora dessa maravilha, mas será por pouco tempo. É um processo assim muito similar do vinho, né, Maurício? Maurílio, todas- desculpa. Oh, meu Deus, não sei. Todas as bebidas, é que eu estava falando assim, é muito o mercado, a produção de bebidas ela é interessante, mas quando você começa a entender, eu que já estudei bastante e vi muita forma de produção, todas as bebidas elas têm basicamente a mesma formato, vamos falar. Você precisa ter a fonte de açúcar, por exemplo, no vinho. Você vai ter a uva. A uva é a sua fonte de açúcar. Você vai macerar a uva, vai ter o suco de uva vai fermentar e você vai ter o vinho. Se você pegar o vinho e jogar ele no alambique e destilar o vinho, você vai ter o conhaque, que é o brandy. O conhaque é feito na região de Cognac, na França. O brandy é o destilado vínico feito em outras regiões fora de Cognac, por exemplo. Você pega a tequila, você tem o agave você vai macerar ele, você vai ter aquele suco que tem açúcar que você vai fermentar, você vai destilar, você vai ter tequila. Você vai fazer, por exemplo, uísque, você tem a cevada, você vai umedecer ela para ela brotar, depois você vai secar, vai jogar água fervendo, vai tirar o suco, vai fazer uma cerveja. Fez a cerveja, você destila a cerveja, você vai fazer o uísque. Na verdade, o uísque você faz cerveja antes, mas é uma cerveja mais grosseira, não é uma cerveja como essa que você toma, que é mais clara, né, mais limpinha, porque ela é feita de forma mais hermética. Mas todo produto, toda bebida alcoólica, qualquer uma que você for atrás, você vai ver que ela tem que ter uma fonte antes de açúcar e depois passa para um processo de fermentação. Na fermentação é onde se forma o álcool. Tem bebidas que você só fermenta e para ali, por exemplo, como a cerveja e o vinho. Você fermentou, você já tem um produto comercial. A cerveja está ali, você fermentou o grão da cevada ali e tal, você fez a cerveja, pronto. O vinho, você fermentou o suco de uva, o vinho está pronto. A cachaça, você vai pegar o caldo de cana, vai fermentar e depois você vai destilar, você vai andar um passo a mais. Então você vai destilar. Destilando, o que você faz? Você, daquela solução, você vai retirar o álcool, né, um álcool mais concentrado, por isso que é uma bebida mais concentrada em graduação alcoólica. O vinho, quando eu pego aquele vinho de cana que eu fiz ali da garapa fermentada e joguei no alambique, ele vai estar com a graduação alcoólica próxima de um vinho que você bebe aí de 11%, 10%. Ele vai estar próximo disso. Aí você vai retirar dali o álcool que está no meio. O alambique ele só faz o processo físico ali de retirada, porque ele com o calor você faz com que o álcool se evapore, depois você faz esse vapor passar por uma serpentina de condensação, em que faz o vapor voltar para o estado líquido. E aí você coleta ele, ele vira líquido novamente. Então, na verdade, a destilação é só um processo para você retirar aquele álcool que você fez na fermentação. E o processo de fermentação é muito importante também. Existem detalhes para você ter um produto de alta qualidade. Você tem uma fermentação saudável, uma fermentação, de certa forma, o mais natural possível e sem contaminantes. Isso faz com que o produto seja, entendeu? Você consegue ter um produto de alta qualidade. Então, aí, por exemplo, hoje a gente trabalha lá com leveduras naturais, leveduras do nosso próprio ambiente, que trazem todo o nosso terroir para o produto, assim, aonde o nosso território. São leveduras que são do próprio território. As leveduras, elas estão no ambiente, elas estão impregnadas na própria cana. Quando a gente esmaga a cana na moenda, elas já vêm junto com o caldo. Então, elas estão no ambiente ali. E a gente cria uma condição favorável para que elas se procriem na dorna de fermentação. Tem a ver, então, com as condições do solo, o terroir. É isso? Sim, o terroir quer dizer isso. A Santo Grau, por exemplo, o trabalho que ela faz hoje, de ter essa linha de cachaça dos 3 engenhos, ela proporciona para quem consome o produto e para quem compra o produto deles, essa viagem pelo Brasil, né? De você ter ali o território. Você tem uma cachaça feita em São Paulo, uma cachaça em Minas e uma no Rio. Com a sua característica. Cada uma com a sua característica. Por causa do solo, do clima, e todas elas trabalham com leveduras naturais, são leveduras do próprio ambiente. Todas elas são destiladas em alambiques com fogo direto, que é outra coisa assim que também remete mais para o artesanal. Os 3 alambiques trabalham mais ou menos no mesmo formato de produção. São todos de gerações. Para você ter uma ideia, o nosso, que é de 1860, e eu sou a 5ª geração, é o mais novo dos 3. O de Paraty é de 1803, está na 6ª geração da família, e o de Coronel Xavier Chaves começou no século XVIII e começou com o irmão do Tiradentes. Olha. Que legal. E está na 7ª geração da família. Pelo visto, você foi conhecer já. Conheço todos,
O de Coronel Xavier Chaves, ele é o mais antigo em funcionamento hoje no Brasil, movido por roda d'água também. E está na mesma família, tudo lá, é 7ª geração, que é descendentes do próprio Tiradentes ali. Coronel Xavier Chaves dá uns 15 quilômetros da cidade de Tiradentes, é pertinho. E é bonito de conhecer também. Eles não têm assim alimentação lá, porque a região ali é muito turística, né? Tiradentes é super turístico, tem um monte de pousada, restaurante. A região toda ali é bastante turismo. Então eles recebem muitos visitantes. E Paraty nem se fala, né? Paraty o nosso aqui é onde nós temos a maior dificuldade, né? Eu desde o começo, quando eu estava lá, voltando àquela história do Sebrae, que eu comecei lá atrás, e eu comecei a ver esse mercado de cachaça, fui estudar, e o negócio cresceu, aí veio essa parceria da Santo Grau, que fez o negócio crescer mais. E eu falava assim, eu não vou tentar pegar esse produto para tentar brigar em mercado comercial, fazer um produto ir para o mercado, eu brigar com essas marcas, entrar em supermercado, em rede, ficar batendo de porta em porta. Esse mercado é difícil. Esse mercado é para peixe grande, é para quem está estruturado para fazer isso, e você tem que ter volume. E o produto que nós temos não é um produto de alto volume. Ele, para ter alto volume, você tem, o preço, você tem que baixar preço, né? A cachaça hoje é super consumida no Brasil, porém você vai ver o maior consumo são de produtos de preço baixo, né? Produtos consumidos em periferia. E a gente queria atingir um outro nicho. Para atingir esse outro nicho, você tem que ir para uma distribuição mais elitizada, especializada. E não é fácil essa distribuição. Então eu falei assim, eu não vou para esse mercado, eu não vou tentar entrar nessa briga, eu vou fazer o inverso. Eu vou investir mais lá na fazenda, tornando a fazenda cada vez mais aconchegante, para que as pessoas venham aqui. Porque como a gente tem um engenho aqui que é único, esse negócio da roda d'água, essa estrutura, o lugar é bonito. Quanto mais eu transformar isso aqui num lugar que eu possa receber as pessoas, quanto mais gente vier aqui, naturalmente as pessoas vão conhecer e vão ficar fã do produto, elas se encantam, é o que acontece hoje. Então, aquela vez no começo, quando você foi lá, que você chegou a ver, né, estava ainda muito no comecinho, não tinha nada, onde é o restaurante hoje era a casa do Malaquias ali, a gente mal e mal estava começando, não tinha nenhum lugar para vender ainda, aí depois no começo eu fiz uma pequena lojinha, aí essa lojinha ficou lá vários anos, era só tinha uma lojinha para vender cachaça. E o Vitor correndo para lá e para cá. Né? E aí depois eu comecei a perceber a demanda de estar para poder receber as pessoas, de ter alimentação, porque naturalmente as pessoas... Você atinou para o turismo rural, né? Porque eu vi que o pessoal ia lá e a pessoa não quer ir embora. Olha, o lugar é aconchegante, o lugar é bonito, é gostoso de estar lá, tem muita história, então você acaba se entretendo por muitas horas ouvindo as histórias e vendo toda a estrutura, e aí dá fome. Aí, o pessoal chegava lá e precisa comer, não tenho... E eu não tenho na região ao redor de mim, igual eles têm lá, igual eles em Paraty, Coronel tem restaurante ali, ó, ali tem ali, tem 10 em volta, tem pousada aqui, nós não temos nada ali. E aí eu falei, puta, eu vou ter que fazer, eu vou ter que criar. E era uma coisa que eu nunca mexi na vida, essa parte gastronômica, eu nunca mexi com isso. Eu não sou nem de cozinhar, eu não gosto muito de cozinhar, eu faço coisas bem elementares. Para sobreviver. Mas assim... O que eu fiz? Eu falei, puta, eu vou ter que criar um jeito aqui de alimentar o pessoal. Foi quando daí surgiu a ideia, eu falei, não, eu vou fazer uma estrutura pequena aqui, né? Conversei com a família, porque o negócio não sou só eu, sabe? Hoje eu estou à frente da situação, eu estudei, eu desenvolvi tudo mais, mas tem todo o apoio da família, da minha mãe e dos meus irmãos, né? Que apoiaram e confiaram em mim também, né? Porque tudo isso que eu fiz hoje foi graças também a esse apoio e a união que a família tem, né, de não deixar se perder e não deixar e querer ver isso dar certo, né, porque poderia, por exemplo, na falência do meu pai, lá quando meu pai faleceu, meus irmãos ter chegado para mim e falado, não, vamos acabar, vamos dividir, cada um quer uma parte, acabava com o negócio, a gente não teria como ter feito todo esse trabalho, né? Então, assim, graças a eles, a minha mãe e tudo mais, que apoiaram e deram carta branca para ir fazendo, né? Então, eu fui fazendo e hoje está... Mas aí foi quando eu falei, vamos fazer alimentação. Criamos essa pequena cozinha. Começamos o trabalho. Fizemos um design. Meu tio, que é arquiteto, irmão da minha mãe, que é um arquiteto muito conceituado na região, em Ribeirão principalmente, lá, a região toda, aí faz projeto até para fora do Brasil. Meu tio é famoso assim, como arquiteto, um cara
dar aula em faculdade, tudo mais. Como que é o nome dele? Eduardo Figueiredo. Eduardo Figueiredo. Ele tem um estilo de arquitetura, um rústico chique. É um estilo assim, sabe? Ele mistura um rústico com hippie, com chique, um negócio, com um elegância. jogo de cores e uma coisa. Ele é muito requisitado, é especialista em casas, em ambientes assim, mas não é um cara, por exemplo, de arquiteto para prédio, para construções modernas, não é tanto o foco dele, ele tem esse estilo, né? É artista, é um cara artista. E aí, desde quando teve o incêndio da casa lá atrás, que teve a reconstrução da sede, ele participou dessa construção, minha mãe pediu para ele dar as opiniões, ele foi, fez, tudo mais. E aí, desde então, foram fazendo as construções novas, foram fazendo, a gente foi trocando ideia. Hoje eu tenho a minha irmã, que é arquiteta também. Minha irmã, inclusive, estagiou com ele, fez trabalho com ele, tudo. Mas ela tem uma outra vertente de arquitetura. Minha irmã é uma arquitetura mais objetiva, mais moderna, um outro estilo. E o Eduardo tem esse estilo mais, né? E aí nós fizemos o projeto ele já tinha projetado a lojinha inicial. Até quando você vai lá conhecer o restaurante, você vai ver um quadrinho lá na parede de como nasceu o negócio. Era uma lojinha do tamanho dessa salinha aqui, pequenininha. E dali nós ampliamos para o primeiro restaurante, fizemos um pergolado de madeira, tal. Ele desenhou lá, fizemos do jeito que ele fez, todo colorido, umas cores bacanas. E aí começou o projeto. Aí depois, quando foi mais ou menos ali por 2021, teve o episódio do incêndio que pegou na cozinha do restaurante. Que foi um episódio que chamou atenção, né? Todo mundo, pegou fogo. Tá. Mas assim, o fogo aconteceu, foi um equipamento da cozinha, uma fritadeira que acionou sozinha, né? E a moça tinha dado um defeito, aí ela deixou na tomada, aí aquele negócio ligou sozinho lá e incendiou, né? Eu estava até lá no dia, à noite, o malaquista mora do lado, ele que acionou lá todo mundo que estava pegando fogo, eu descemos correndo lá, eu fui o primeiro a chegar lá para poder ajudar a apagar. Bom, teve esse episódio, a gente poderia, na época, eu já estava planejando fazer um aumento da estrutura, porque já estava lotando o negócio lá de final de semana. A gente começou abrindo de sábado e domingo, começamos o teste, começamos a postar no Instagram, fazer umas mídias, e o pessoal começou a ir, tinha poucas mesas no começo, tinha umas 5 mesas só, assim, era um negócio pequenininho. E começou. Só que o negócio foi crescendo, foi começando a dar público, aí foi criando um conceito, né? E eu falava para assim, nós temos que atrair o público condizente com o produto que a gente faz. Nós fazemos um produto, né, de alto para um nicho diferente, um nicho mais alto, temos que atender também esse nicho. Não adianta a gente trazer um nicho diferente do que a gente busca no produto. E esse público é público exigente, é um público que viaja, é um público que conhece, não adianta, temos que atender, né, ao mesmo nível e ter uma gastronomia do mesmo nível. Eu não sou cozinheiro, mas vocês têm que dar um jeito aí né? Então eu trouxe uma menina na época, proporcionei para ela ter um curso de gastronomia, para ela poder aprender mais coisa, trabalhar, então morava na fazenda, montamos uma casa do lado, lá do restaurante, foi crescendo. Aí teve o episódio do incêndio. Naquela época eu já estava prevendo já de fazer uma cozinha do lado de fora para aumentar aquela que estava muito pequena. Já estava pensando em fazer umas câmaras frias, porque lá não tinha mais lugar para refrigerar, estocar. Aí quando pegou esse fogo, eu falei, não, eu não vou fazer do jeito que era, eu vou aproveitar agora já esse gancho e vou já fazer a estrutura que eu estava pensando em fazer tudo ao redor, eu vou fazer uma coisa só num corpo só, né? Chamei meu tio lá e falei, vamos projetar isso aqui, eu mudo o atendimento da lojinha e a gente monta uma cozinha provisória ali naquele cômodo que tem ali. Atrás da casa do Malaquias tinha uma varandinha, tipo um barracãozinho assim. Falei, rapidinho eu peço para os pedreiros fecharem aqui, a gente faz um fechamento e tal, e a gente monta aqui um negocinho provisório e a gente faz a obra lá no mesmo lugar, a gente amplia, já faz... Aí foi feito. Nós demoramos 1 ano e meio, fizemos uma cozinha industrial, que é um negócio até bonito de ver. O pessoal que vai lá muito falou, difícil você ver em Franca uma cozinha daquele tamanho e estruturada como é a cozinha hoje lá. Toda a prova de incêndio, toda a prova de tudo, né? Depois de passar por isso, a gente colocou os melhores equipamentos que tem hoje no mercado de cozinha, tá lá, de cozinha industrial, e com as câmaras frias, já tudo interligado, tudo planejado, muito, né? Moderno, com entrada de prato sujo por um lado, saída de prato pronto pelo outro, ampliamos a área de mesas, crescemos. Hoje tem capacidade para receber de 120 a 120, né? 120 pessoas.
fez umas áreas de balcão, áreas de mesa bistrô. Um lago que não Um lago, o lago sempre tinha, teve, né? Mas a verdade. gente aperfeiçoou, ele fez um desenho com um riozinho, criou umas biquinhas de passagem, Deve ser uma ampliamos delícia. banheiros, pusemos banheiros maior. E aí virou um ambiente bacana, que hoje a gente está com muita gente também trazendo para eventos, a gente tem capacidade para receber, para fazer eventos de aniversário, o que quiser fazer lá, um evento corporativo, e o funcionamento do restaurante normal, do sábado, domingo, feriados. Então, cresceu muito e cada vez o público está indo mais porque o que a gente fez? A gente especializou muito nessa questão do atendimento, primar pelo atendimento de nível mais alto, né, fazer um atendimento, né, bem bacana, e uma gastronomia. Apesar de ser uma gastronomia mais voltada mineira, mais nessa pegada da comida mineira, comida de roça, produtos feitos na fazenda, mas num nível bacana, entendeu? Bem servido, apresentar bem servido, preços justos, entendeu? E tendo e a coquetelaria, pelo fato, para atrelar a cachaça em tudo isso, a coquetelaria de alto nível. Então os drinks são o maior sucesso. Tudo à base da Imagino. cachaça. Todos à base da Todos cachaça. à base de cachaça. Todos os drinks à base de cachaça. Mas assim, drinks, para cada drink tem um copo diferente. Ai, que legal. delícia. E cada É uma drink tem uma experiência, apresentação. né? Então, quando o drink chega na mesa, se você está sentado aqui, chega na mesa do seu vizinho, você vai falar, nossa, eu quero um daquele. Eu quero aquele. Eu sou Porque é dessas. bonito. Agora O drink novidade, chama né? atenção. Ai, que E delícia. aí tem drink sem álcool também, porque o pessoal vê e fala, nossa, mas eu também quero participar dessa coisa. Então, a pessoa que às vezes não bebe, mas quer também estar ali com a sua taça ali. Eu quero perguntar uma coisa. Vocês são especialistas na boa cachaça, cachaça de excelência, e cachaça é uma das bebidas que o brasileiro consome muito. A caipirinha é emblemática do nosso país, enfim. Você tem uma receita especial da caipirinha? Qual que é a cachaça boa primeiro? E depois, se você tem uma receita especial Ó, da caipirinha. é o seguinte, para drinks, o ideal é você trabalhar com a cachaça mais branquinha. Esse rótulo aqui é o rótulo que a gente trabalha hoje nos drinks. Essa cachaça que você fala que é uma cachaça que não tem vergonha de ser cachaça, eu lembro que eu vi uma frase É. sua desse tipo. Eu falei essa frase naquele vídeo que estava passando até daquela cachaça que eu lancei em homenagem ao meu tio Tio avô, Alceu. do Alceu. Porque aquela cachaça, ela nem por Jequitibá passou, ela ficou branquinha e eu deixei ela com a graduação alcoólica no nível mais alto possível. Porque a cachaça, ela para ser denominado cachaça, ela tem que estar entre 38% e 48%, nessa faixa de Certo. graduação. Esse produto aqui, a Barra Grande tradicional, que é a que a gente usa no drink, ela tem 45%. A maior parte dos outros rótulos é de 43%. Alguns têm menos, até da Santo Grau, principalmente, eles costumam trabalhar com 41%, 39%. Mas as da Barra Grande são de 43% para cima. E essa do meu tio, eu quis fazer ela com a graduação mais alta possível, porque foi uma cachaça feita, que aí você perguntou aquela hora da variedade, lembra que você perguntou da Que eu variedade sei da cana? que essa é especial, veio de longe, Isso. né? É. Quando a variedade de cana, o importante é ter o açúcar. O fato da gente fazer, você faz a moagem da cana, depois você fermenta, depois você destila, você perde um pouco da distância, você se distancia mais da matéria-prima. Por exemplo, num vinho. Num vinho, qual que é a segmentação hoje do vinho que você tem no mercado? Você vai lá, tem um vinho com Cabernet, Merlot, Shiraz, Taná, né? Qual que é o nome disso? São as variedades de uva. Uhum. O vinho, ele está muito próximo da matéria-prima original dele, porque a matéria-prima é a uva aqui, fermentou, já tem o vinho. O processo é mais É curto. né? perto. Se você pegar o vinho que eu falei aquela hora e destilar o vinho e fizer o blend, que é o destilado, o vínico, blend se escreve B-R-A-N-D-Y, não é blend, é brand. Blend. Brand, ele é o destilado vínico. Na Europa, muito comum, né, a fabricação dos brands. O conhaque, por exemplo, ele é um brand, mas nem todo brand é um conhaque, vamos dizer assim, porque para ser chamado conhaque, ele tem que ser feito na região de conhaque. E quando você pega o destilado vínico, ele já foge muito da matéria-prima. Então você já não tem mais essa referência. Dificilmente você vai ver um brand referenciado muito Shiraz, por exemplo. as variedades. Ele tem, ele não, ele perde um pouco. Sensorialmente, a pessoa é difícil ela separar de uma variedade ou de outra um destilado, porque você é muito mais difícil, entendeu? Mas não deixa de ter interferência. Alguma interferência tem. Certo. Né? Mas é difícil você comprovar isso e você, principalmente às cegas. Então, por exemplo, os apreciadores de produtos, da cachaça principalmente, que gostam do produto mais
puro, eles gostam muito de saber dessa referência da cana. E como as cachaças, na grande maioria delas, você coloca em madeira, a madeira, ela mascara a identidade da cana que veio. Que aí a madeira passa a tomar conta das nuances e dos aromas. Nessa cachaça que eu fiz em homenagem ao meu tio, eu busquei uma outra vertente. Meu tio gostava de cachaça branca e forte. Ele sempre gostou de cachaça branquinha e forte. E eu, numa viagem que eu fui para conhecer a região de Salinas, em 2017, nós fomos lá no festival de cachaça. Eu já viajei o Brasil todo, conhecendo o engenho no Brasil inteiro, para ver referências de produção e conhecer mais. Eu trouxe de lá umas mudas, uns toletes de cana Java. Eu visitei um dos engenhos que é um dos mais famosos que tem, que o Brasil todo conhece, o pessoal da cachaça Havana, cachaça Canarinha, que são cachaças muito famosas no meio da cachaça. E lá eles trabalham muito com esse tipo de cana, a cana Java. E a cana Java é uma cana das mais primitivas que tem hoje no universo. Foram primitivas porque elas chegaram na época do descobrimento do Brasil. Os portugueses. Quando o Martim Afonso Souza trouxe lá a primeira muda de cana e plantou no Brasil, 1500 e pouco lá, essas canas vieram, porque a cana não é originária aqui do Brasil. Ela veio da região lá. Essa Java veio exclusivamente da ilha de Java, que fica na Indonésia, por isso que ficou com esse nome. E trouxeram variedades primitivas que depois, com o tempo, eles foram fazendo cruzamentos e melhoramento vegetal para chegar nas variedades que a gente tem hoje, as variedades comerciais. Hoje as variedades de cana mais tradicionais que você vê no mercado, elas não são referenciadas por nome, sim por números. Então você vai falar com o pessoal que produz, a gente também produz cana, eu também forneço lá na fazenda cana para a usina de açúcar. E as canas são referenciadas por números. Eu vi isso mesmo. É diferente de café. Café você fala em variedade, né? Cana você fala em números. A cana, qual variedade você tem lá? Eu tenho a 1816, eu tenho a 7515, eu tenho a 5503, é tudo números. A pessoa fala em números, não tem nome a variedade. Essa é por nome porque ela foi das primitivas. Eu trouxe alguns toletes e eu trouxe assim, pouquinho. Né? Quando eu cheguei, na época, nós voltamos de Salinas, nós tínhamos de carro para lá, eu cheguei e plantei na horta. Na casa do Malaquias tinha uma horta, eu fui na horta, porque deu para plantar tipo uns 2 metros lineares só da cana ali. E a cana, você espera um ano, ela cresce e você corta ela. Então, vamos supor, a cada metro que você tem linear, no ano seguinte você consegue plantar umas 10 vezes a quantidade dele. Aí eu peguei aqueles 2 metros que deu para plantar ali e plantei 20 no outro ano, num pedacinho que eu estava formando uma outra cana, eu fui lá e plantei 20 metros ali. Aí no ano seguinte eu fui lá, cortei aqueles 20 e plantei 200. Aí dos 200 eu plantei 2.000 e fui multiplicando. Até que uns 4 anos depois eu consegui formar um talhãozinho lá que deu uns 6.000 metros quadrados. Pequenininho. E aí eu pensei, falei, eu vou fazer uma cachaça dessa cana específica e não vou pôr-la na madeira. Vou deixar ela branquinha, purinha, para deixar a nuance da cana para esses apreciadores, as pessoas que gostam de uma cachaça raiz, uma cachaça, que aí veio o termo, que não tem vergonha de ser cachaça, cachaça branquinha, purinha, e que carrega toda a nossa essência, a nossa, né, porque a madeira muitas vezes ela esconde alguns detalhes e mostra um outro lado para você. Mas uma cachaça pura, branca, você está mostrando sua identidade ali, vão falar, você está pelado, você tá, é você, entendeu? Aquilo é seu produto, não tem interferência de nada. Ele ali moeu, fermentou e destilou, ponto. Ela só ficou descansando no tanque até o ponto de invase. E foi aí eu fiz essa homenagem, quis criar um rótulo homenageando o tio-avô, né, que morou lá, que cresceu, que foi o primeiro a lançar o rótulo em 1950. E esse rótulo hoje chama Alceu Figueiredo. Então é a Cachaça Barra Grande, edição especial Alceu Figueiredo. Ela não é uma edição limitada, é uma edição que é especial, porém não limitada, porque a cana eu vou cortar de novo, vou fazer de novo todos os anos. Eu vou poder multiplicar ela, eu vou manter essa variedade para que eu tenha o que vai diferenciar que assim, o primeiro lote foi o 2023, o próximo vai ser agora o 2024, depois vai ter... Essa de 2023 vai virar uma relíquia. Então tem gente que gosta de guardar a garrafa e fazer... E agora, por exemplo, a gente teve uma edição que a gente lançou lá em 2010 e outra em 2020, que foram edições limitadas. Que aí é uma cachaça, que aí entra aquele detalhe de anos que ficou na madeira. É as únicas cachaças que a gente menciona lá, ó, essa aqui ficou X anos na madeira. Porque esse lote foi um lote especial. Então, por exemplo, em 2010 eu fiz um lote, deixei lá envelhecendo num carvalho, 2 anos, tal, e fiz um lote que foi a edição
de aniversário do engenho de 150 anos. Em 2010 ele fez 150 anos. Aí fizemos uma embalagem, fizemos 1.500 garrafas. Essa, quando acabar, acabou. Inclusive, ela está nas últimas garrafas. E quanto vai chegando mais perto do final, a garrafa vai ficando cada vez mais cara. Vai valorizando. Porque ela, quanto mais rara, mais cara. Em 2020, eu já me preparei bem antes, montei uns tonéis de 3 madeiras diferentes, carvalho americano, amburano e bálsamo. Um carvalho americano que antes foi usado com whisky bourbon do Kentucky. Kentucky é uma região dos Estados Unidos que se produz muito bourbon. O bourbon é diferente um pouco do whisky escocês. O whisky escocês é mais trabalhado, a matéria-prima principal é a cevada. O whisky americano, que é o whisky, né, ele tem uma base de milho superior a 50%, obrigatoriamente, e também pode ser complementado com a cevada. Então, esses são chamados bourbons, né, que na região do Tennessee, tem o Tennessee Whiskey, que tem uma característica de ser filtrado no carvão, e o bourbon. E aí eu trouxe os tonéis de bourbon do whisky americano. Tem até o carimbo lá nos tonéis, a pessoa que visita lá vê. E fiz um blend das 3 madeiras, deixando envelhecer por 3 anos nas 3 madeiras e depois blendando as 3 madeiras, que é o carvalho americano, a amburana, que é uma madeira brasileira, e o bálsamo, também madeira brasileira. Não em proporções iguais, em proporções diferentes. E foi feito um lote também único de 1.500 garrafas, porém todas as garrafas são numeradas, cada uma tem um número, cada uma vem numa caixa, com uma carta dentro da caixa, com o nome da pessoa, com uma dedicatória assinada por mim. E então é um produto especial, que junto com ele também tem um vídeo contando toda a história de como foi feito esse lote. Então, a pessoa, quando ela pega o produto, ela vai ver toda essa... Então, ela tem a oportunidade de ver a história no vídeo, ela tem a carta contando, então ela vai tomar com uma outra... E é uma coisa especial, né? É um ritual, né? Que você criou. É isso que a gente quer proporcionar para as pessoas, são momentos e uma oportunidade de você degustar. A cachaça é o que a gente quer. Uma experiência gustativa. Isso, aliás, não só, né? Porque você envolve... Não é você beber para se embriagar. Essa coisa da cachaça, do cara... Essa coisa... A cachaça, hoje, ela paga muito pato do produto estigmado para o bebum, né? O termo cachaceiro. Quando você fala para um cara assim, seu amigo lá que tomou todas ontem, você vai chamar ele do quê? De cachaceiro. Muitas vezes nem cachaça ele bebeu. Ele tomou vodka, tomou uísque, tomou gin, tomou outra coisa. E você vai chamar de a cachaça que paga o pato do bebum. Entendeu? Então, essa é uma luta do setor até para tentar mudar até esse termo, que esse termo, se você procurar no dicionário, o termo cachaceiro está associado a isso. E a gente queria tentar mudar no dicionário brasileiro o termo cachaceiro ser associado ao apreciador, ao produtor, entendeu? Eu, por exemplo, sou cachaceiro. Como mestre cachaceiro que tem eu sou cachaceiro, não cachaceiro, né? Seu bebum. Por que ninguém chama ele de cervejeiro, de vodqueiro, de ginzeiro, entendeu? De uisqueiro? Vai chamar ele de cachaça. Por que a cachaça tem que pagar o pato? E essa forma de você... Essa forma de você tomar de shot, isso te remete a isso, a embriaguez. Sim. Isso vai te deixar embriagado, é lógico. Um produto de 40%, 45%, lógico que vai te embriagar. Não só a cachaça, qualquer produto bebida destilado, se você virar de shot, ela vai te embriagar. Por falar em jeito de tomar, é que tem tanta história envolvida na cachaça, eu não imaginava que fosse tanto. E realmente você não é um mestre, é um especialista, né? Todas as vertentes do assunto você domina. Mas você estava respondendo uma pergunta da Rosana, eu te fiz outra, te desviei do caminho. Mas eu já vou perguntar de novo. Você vai perguntar de novo, né? Porque eu fiquei curiosa, porque eu amo uma caipirinha. E a Isabela está dizendo que a gente já está com 1h18. Então, nós temos mais um objeto. Eu tenho aqui os mitos e verdades que eu quero saber. E quero que o Vitor Hugo fala do passeio guiado enquanto você pega o objeto, que é ele que está fazendo, não foi? Não é? Ele que está acompanhando. Como é que é esse passeio guiado... Horário de funcionamento, os dias que a fazenda abre as porteiras lá para os visitantes, como é que é? Hoje a fazenda ela trabalha, o restaurante nós abrimos de sexta-feira, a partir do meio-dia até às 6, e aos sábados e domingos abre às 9, vai muito pessoal, vai bastante gente, ciclistas vão muito lá, pessoal que vai fazer caminhada, então já está aberto para o pessoal que fez um pedal ali, vai tomar uma cervejinha depois, almoçar e tudo mais, e aí fecha nos 2 dias às 6 horas. No domingo, a cozinha, a refeição, ela para um pouco mais cedo, às 4 horas, mas também fecha às 6.
E o passeio guiado, ele ocorre nos 2 dias. E eles, como o meu pai mencionou no início, nós marcamos alguns horários para facilitar e não criar alguma confusão, não pegar os horários de pico. Então, o ideal é agendar com vocês. E tem os horários fixos, né? Uhum. O das 11h30 e o das 3 horas da tarde. Maravilha. Nos 2 dias, em ambos os E dias. E nós temos 2 formatos de passeios. Tem o passeio envolvendo apenas o engenho, que é um passeio que dura em torno de 1 hora, que aí vai ter toda a degustação da cachaça e tudo mais, e um passeio completo, onde a pessoa tem a oportunidade de conhecer, além do engenho, o moinho de fubá, a casa sede da fazenda, ver conhecer um pouco da história de como era a casa antiga, que teve um incêndio e tudo mais. Ao lado da casa sede tem um antigo paiol que foi restaurado e hoje é uma adega de envelhecimento de cachaça. Um monjolo também que está desativado, mas está restaurado, que hoje serve como um museu, que tem alguns itens lá antigos. E embaixo, perto ali das estruturas, tem uma cachoeira que a pessoa pode tirar algumas fotos e ver. E tem uma antiga usina hidrelétrica e uma máquina de beneficiar arroz, todas elas movidas por roda d'água. E eu sei que... Passeio completo. E o frango caipira eu sei que tem, mas também é sob encomenda. Tem que ligar lá se quiser comer um frango caipira. Gente do céu, que ambiente que é aquela fazenda. Quem não conhece, eu recomendo. Um sábado, passar um dia, um domingo, é muito gostoso para a família, né? Para os amigos, enfim, um ambiente extremamente saudável e que você respira a história. Lindo, tem um ambiente, um cenário. Viu, Dri? Você que é fotógrafa, você já conhece, né? Já foi lá fazer fotos lindas de casamento, né? Gente, o que você viu lá na fazenda? Agora tem que baixar, ficar bem baixinho, porque da outra vez você não apareceu. Vem aqui, fala oi lá pro pessoal. Oi, gente. Tem que pôr uma cadeira aqui, padrinho. Nossa fotógrafa. Fazer um exercício. Me conta, você fez fotos lá de casamento, foi? Sim, foi um ensaio pré-wed que eu fiz lá. Lá tem vários espaços, tem a lagoinha que ele falou. A parte do moinho é os mais pedidos pelos noivos, exato. Nossa, fica diferente esse álbum, né? Muita gente fazer álbum, bastante gente. É assim, cada fotógrafo tem um olhar, então cada um que vai lá consegue captar alguma coisa. Mas é muito gostoso, muito aconchegante também. Quem não segue a Adri ainda, fala seu arroba aqui para nós. Adriana Guimarães Foto. Maravilha, Adri. Depois obrigada, eu vou te ajudar. Ajuda aí. Obrigada, Adri. Obrigada. Agora, eu queria que você me dissesse o que é uma boa cachaça. A cachaça é aquela que é feita, né, com carinho, né, com esse processo de produção bem controlado, né, para você ter desde o corte da cana, fermentação saudável, destilação no alambique, fazendo os cortes certinho, com certeza você vai ter uma boa cachaça. Quando você faz um processo que tá todo funcionando direitinho, não tem problema de contaminação, o que atrapalha o produto fica ruim é quando você tem problema de contaminação no fermento. Como a gente trabalha com levedura natural, a gente não usa química nenhuma no processo. Então, em processos mais industriais, o pessoal corrige com antibiótico, com ácido sulfúrico, tudo mais. Aí você é onde tem um desvio. E a produção, aí a boa cachaça, ela acaba sendo feita nesse formato, em sistemas de alambique. Então, quando você vê uma cachaça feita em alambique, de forma mais artesanal e registrada, que é muito importante essa questão do ser registrado. Hoje você pega no mercado, o mercado de cachaça hoje deve ter em torno de mais de 30 mil alambiques hoje no Brasil. Desses registrados hoje no Brasil, em torno de 1.200 a 1.300, um percentual muito pequeno. Você tem muita gente fazendo produto clandestino, produto de baixa qualidade, que você, por exemplo, se eu te mostrar uma visita lá, você entender os defeitos que podem ter, que são nocivos, como eu mencionei, por exemplo, do metanol, por exemplo, o próprio cobre, furfural, são componentes nocivos que você não detecta sensorialmente. Se você cheirar e falar, nossa, o cheiro tá bom, toma, tá gostoso, ela pode estar carregada nessas substâncias que você não vai detectar, você só detecta por análise. E muitas vezes feito nesses engenhos, né, sem controle, o pessoal não vai se preocupar com isso. É diferente da gente que está com o produto em tudo quanto é gôndola, né, do Brasil todo, fora do país, que tem que seguir um critério de padrão de qualidade ali altíssimo. Porque hoje o fato da gente estar, né, a marca Santo Grau hoje carrega o nosso nome, a responsabilidade é nossa. O produto está distribuído em 17 países. A exigência para estar lá é grande, né? Vocês têm que cumprir muito. Então, assim, o produto tem que ter alta qualidade. Então, além da gente ter hoje um produto
em termos, né, totalmente artesanal, processo, mas ele é de alta qualidade pelo fato da gente estar, né, colocado nos principais mercados e buscamos um nicho diferenciado, né? Então, você tinha me perguntado aquela hora da caipirinha, né? Eu esqueci de eu responder. quero saber, voltar naquele vocês assunto. como especialistas, passam uma receita de caipirinha que vocês servem lá, mas sem esconder nada. O sucesso lá, você perguntou da cachaça, eu falei aquela hora, a cachaça branca é a que é recomendada, principalmente para caipirinha. A caipirinha tradicional, quando você fala caipirinha, é o drink tradicional que ele é limão, açúcar, gelo e cachaça. Essa é a caipirinha, esse é o nome dado. O pessoal mistura muito caipirinha com vodka. Isso não é caipirinha. Caipirinha é esse drink. Esse é o drink registrado até na Associação Mundial de Bartenders, tudo lá. É Aliás, caipirinha. a cachaça é patrimônio histórico também, desde 2016, né? Cachaça só pode ser feita no Brasil, né? Cachaça é exclusivamente brasileiro. Não pode ser feito, o termo cachaça não pode ser usado em outra bebida feita fora do país. Então a caipirinha tem esse padrão. A caipirinha só pode ser feita com cachaça e esse é o padrão da caipirinha, feita com limão, açúcar e gelo. Aí você tem as variações, né, da caipirinha. Então a gente chama lá no cardápio também, né, caipirinhas de frutas, tal. Aí você muda o teor. São outras. Aí a gente tem uma que faz muito sucesso lá, que é a que mais faz sucesso, é a caipirinha de 2 limões com rapadura, que a gente faz com 2 limões diferentes, gelo, tudo mais, e por cima do drink vai os pedacinhos de rapadura, e com o canudo, quando você vai tomando, aqueles pedacinhos vão se dissolvendo e vão descendo junto com o gelo. Delícia. Então você vai tomando e aquilo vai se adoçando. E é um doçor diferente da rapadura em relação ao açúcar. Nossa, deu vontade? Até salivei. Eu também. Tem uma de pitaia com morango, tem de abacaxi com... Abacaxi com melaço. Essa daí de 2 limões também. Se vier uma próxima vez, vai ter que trazer, né, Jô? Se vier uma próxima vez, vai ter que trazer. Né? Uma amostra. Deixa eu te perguntar. Degustação. Vamos ter esse quadro, eu vou amar fazer. Outra coisa que eu queria te perguntar. Então, se a gente vê Santo Grau e Tirapuã, por aí, sabe que é a Barra Grande. Aqui em Franca e na região, você tem uma distribuição limitada também, em alguns pontos. Os pontos que acabam... O pessoal que vem atrás de nós para querer ter o produto, geralmente. Né? Franca, a gente tem poucos pontos aqui. Um dos pontos que é tradicional aqui de Franca é o Galo Branco, a adega. Nós tem a adega do Galo Branco ali. Que, aliás, você de vez em quando faz umas apresentações, uma degustação. Teve um outro fizemos dia agora lá, recentemente né? uma lá com o pessoal. Ele trabalha com a nossa linha toda lá. Ele tem, inclusive, Santo Grau, tem Barra Grande. Então, a Santo Grau você consegue achar em diversas redes grandes. Ela penetra muito nas capitais, principalmente São Paulo, Rio, Belo Horizonte, ela está bem distribuída em bares e restaurantes também. São Paulo, bastante. Você vai em vários bares da moda, os restaurantes mais elitizados, você vai ver no cardápio Santo Grau. É muito comum você ver em vários restaurantes e bares. A nível de interior, eles já têm para poder penetrar a nível de interior, eles penetram através das grandes redes. Entendi. Por exemplo, igual aqui em Franca, você tem, por exemplo, Sans Club. Provavelmente lá tem Santo Grau, entendeu? Às vezes vai ter até no Atacadão. Se bem que o Atacadão é da mesma rede Carrefour, por exemplo. Já eles posicionam no Atacadão produtos mais de combate. O Santo Grau já não é tanto. Eu já vi Santo Grau lá, mas é raro você ver porque eles direcionam mais, por exemplo, para a linha da Carrefour Bairro, para a linha Sans Club, que é deles também, que vai para um nicho mais alto. Entendi. É igual Pão de Açúcar, por exemplo. Pão de Açúcar você vai encontrar Santo Grau no Pão de Açúcar. Mas talvez você não vai encontrar no açaí, você entendeu? Então, é do mesmo grupo, mas ele depende do público, porque é um produto de um nicho de preço mais alto, né? Então, fica a dica aí para vocês. Santo Grau e Tirapuã, você que está num raio mais distante aqui de Franca e região, Santo Grau e Tirapuã. E para vocês aqui em Franca, lá, Fernandinha, na adega Galo Branco, né? Galo Branco já vou ter outra área de interesse, porque eu não sabia que tinha. Tá vendo como é importante divulgar? Já vou procurar lá, que tá perto, mas depois eu quero ir direto na origem. Na fonte. Quero degustar e comprar lá. Rô, tem mais um objeto. Sinalizada. Além do objeto, tem os mitos e verdades. Vamos para o objeto? Vamos rapidinho, vamos lá. Então vamos para o objeto. Lá. Porque eu já vi pela cara do objeto, está relacionado a lazer, esporte, hobby. E eu já ia até perguntar se tem espaço. No meio disso tudo que vocês fazem, tem espaço ainda para curtir, lazer, esporte? Como que é? Tem que ter, né? É importante. Aqui está. Tem que cuidar do corpo e da mente, né, Maurício? Bolinha de tênis. Aí, esse é o esporte que eu gosto muito de fazer. A gente está muito ligado a isso, né, pela família. Meu pai foi
gostava muito de jogar tênis. A gente hoje em Ribeirão, eu moro em Ribeirão, apesar de estar toda semana aqui na fazenda, mas eu moro em Ribeirão. E eu moro no clube, meus irmãos também, a gente mora tudo no mesmo lugar. Delícia. É num que condomínio que tem um clube no meio, que é a Sociedade Hípica de Ribeirão Preto, que é um clube já bem tradicional, de muitos anos. Meu pai foi um dos fundadores. A Hípica tem mais de 50 anos, 55 anos mais ou menos. E é um dos melhores clubes de Ribeirão, que tem, além do hipismo, né? Tem hipismo clássico, tem campo de polo, tem hipismo cross-country, e tem as quadras de tênis. E o conjunto tenístico leva o nome do meu pai. E desde pequeno a gente joga tênis, e meu irmão joga tênis, eu jogo tênis, meus outros irmãos também jogaram, meus sobrinhos estão jogando também. Então a gente foi criado nisso e é o lazer meu. Mais uma tradição da família. No final de semana eu gosto de ir para lá e ficar lá e jogar tênis. E eu tenho muitos amigos, o clube é muito gostoso. Então, E sempre praticou o tênis? sempre, desde pequeno. Que legal. Então, Desde já- pequenininho, meu pai já põe a gente fazer aula. Meu pai gostava muito, tanto que o conjunto tenístico leva o nome dele, porque ele frequentava os que clubes de tênis de Ribeirão bacana. todo e gostava do esporte, né? E aí a gente andava junto, né? Meu pai carregava para todo lado, ia pro clube todo, Mas desde não. pequenininho, igual esse aqui tá andando, eu andava com... Você também, Vitor Só Hugo? que ele não foi Não. muito pro Herdou a tênis, paixão do tênis, não? Não gostou tanto, não. Mas meus sobrinhos já gostam, esse É? aqui já não gostou tanto do tênis. E eu, desde pequeno, gostei, e hoje, até hoje, é o meu Você se lazer. destacou? Você chegou Eu a... não preocupo, nunca gostei muito Competir. de campeonato. A gente disputa, Competir. por exemplo, lá, quando tem campeonato no clube lá, que eu jogo lá na Hípica, aí eu participo para prestigiar. Entendi. Mas o intuito não é esse, o intuito é ter o esporte como uma atividade rotineira, né? O esporte é E gostoso, é tão porque gostoso, né? porque é chato você ter por exemplo assim, é necessário a gente fazer um esporte, né? É importante. E você fazer um esporte, eu gosto muito de Gosta? jogo, eu sempre gostei de jogo, de jogar. Quando era moleque, jogava futebol, joguei muito basquete, eu sou alto, eu me destaquei bastante no basquete quando era jovem também. Mas, assim, são esportes que você precisa de muita gente para jogar, tem muito contato físico, você se machuca, futebol da canelada, quebra. E aí o tênis é bom porque um adversário está aqui, o outro está do outro lado, não tem contato físico. É um esporte que você consegue praticar. Tem tenista lá no clube que joga com 80 anos, está jogando tênis lá com ele. Maravilha. Então, assim, a pessoa joga por muitos, muitos anos. Joga por prazer. Por prazer, é para fazer o esporte. Eu não estou preocupado em competição, nunca me preocupei muito com isso. O importante é jogar e fazer o esporte. E sente falta? Você, E ele quando você trabalha não muito. faz? O tênis ele é legal porque ele trabalha muito o seu psicológico. É um jogo que muitas vezes você joga com você. Solitário, né? É solitário. E você também trabalha muito sua mente. Quando É. você está muito confiante, tudo dá certo no jogo, você ganha o jogo. Quando a sua confiança cai, que está relacionado ao seu psicológico, a bola sai. Então é muito engraçado É um isso. retrato da vida, E né? é bacana você ver, assim, ele é muito retrata isso e ele te estimula a mudar de comportamento, né, e buscar sempre concentração, né, de você não fugir daquele foco, porque senão você se perde no jogo rapidamente. Então, se você assistir os jogos de tênis desses grandes tenistas, você vê o que diferencia hoje os principais tenistas dos demais é o trabalho psicológico, porque no nível técnico eles são muito parecidos. O problema, o que diferencia os top 10 hoje do restante Aquele detalhe emocional. é o mental dele de focar e ele conseguir. Muitas vezes ele sai de uma situação e ele consegue se romper. E é mental, é confiança na mão dele. Ele tem que acertar a bolinha naquele ponto e é onde ele está mirando colocar. Então é um jogo de precisão. Quanto mais você joga, mais preciso você fica. E quanto mais confiante, mais chance da bola entrar. Então ele mexe muito com o psicológico. Então eu acho gostoso isso porque trabalha muito você, essa coisa de você, sabe? Então quando você perde, você fala, nossa, olha como é que estava hoje. Você pratica um autoconhecimento É ali, uma naquele psicologia, ambiente. trabalho sobre psicológico, sabe? Vira mesmo Bastante. uma Legal. terapia. E Não é? Uma Tudo, vai terapia lá, e ao mesmo tempo você faz o relaxa. esporte, é um negócio muito. Eu gosto muito desse sou lado. suspeita que eu adoro. Muito legal. Mas eu não me preocupo muito com competição. Então, assim, eu trouxe uma referência também, assim, da nossa família lá. Tudo a gente mora. Meu irmão é presidente do clube até lá. E o clube é muito bonito. É uma oportunidade para quem quiser conhecer lá em Ribeirão, é ir lá na Sociedade Hípica. Tem um restaurante muito bom, o restaurante é aberto ao público, a pessoa, independente de ser sócio ou não, ela pode estar visitando e conhecendo o legal. restaurante, que é de um nível muito alto. Qual que é o condomínio fechado? É um condomínio fechado. E o Se você restaurante? procura, o restaurante chama Amparou. Ah, tá. Amparou. Ah, bom saber. É. Vamos fazer um ping-pong, um bate-bola rapidinho aqui? Maurílio e Vitor Hugo. Já sabemos que não é só amarelinha. Aqui está dizendo que só amarelinha é porque presta. Da cachaça? É.
Não, a branquinha também é boa, como eu Tá falei, aqui, tem ó. aquela, Ué. ao seu Figueiredo, branquinha. Então, Mas aqui o público gosta muito da amarelinha, é porque ela tende a ter ser mais aromática. Então ela tem nuances que realçam. Então, naturalmente, você vai ver o público tender a cachaça mais amadeirada. Então nós Tá. temos todas as vertentes lá. É natural que as pessoas gostam um pouco mais daquele Da tipo. amarela. quanto Mas tem mais, gente que gosta dessa aqui, só da Da branca. branquinha. quanto mais velha a cachaça, melhor? Você já falou aqui ainda há pouco. Pode ser que sim. A tendência é que sim. Tá. A cachaça deve ser bebida em copos transparentes, porque nos bares, em muitos lugares, a gente vê muito o copo americano, né? Esse é o transparente. formato. Hoje a gente. Você Mas pode não ser é o copo servido- ideal. O ideal é transparente, sim. Ah. Em termos de transparência, sim. Para você ver o teor do líquido e tudo mais. Mas nas degustações lá, a gente geralmente usa a taça ISO, que é uma taça tradicional de degustação. É Né? por A gente causa do tem aroma. lá na loja da fazenda, você tem tanto para comprar o copinho shot, como tem a taça também de cachaça, própria para tomar cachaça. Ah, Então, porque aí abre você buquê tem e tal, e porque o copinho preserva as shot, ele é muito características. pequenininho, você não Aham. tem como Muito rodar limitado. ele e Uhum. deixar o aroma se soltar. Na taça você dá aquela rodada, ele desprende o aroma e ele se concentra ali, você consegue ter o... Essa aqui é uma afirmação, você já respondeu. Cachaça artesanal é melhor que a industrial, sem dúvida alguma, depois de tudo que nós aprendemos aqui hoje, né? Sim. A cachaça de maior preço tem qualidade superior? Geralmente é um trabalho mais longo, né? Nós temos, por exemplo, um rótulo além dessa que eu citei das edições especiais limitadas, nós temos um rótulo da Santo Grau, que são 2 rótulos que são envelhecidos em tonéis que antes foram envelhecidos com vinho de Jerez. Jerez é uma região que está no sul da Espanha, na margem do Mediterrâneo, que compreende um triângulo de 3 cidades, em que você tem uma produção específica de vinhos, e que os vinhos que são produzidos lá são como é que fala? Fermentados dentro da própria barrica. E essas barricas, depois que você tira o vinho, elas ficam com a borra do vinho impregnada, e esse vinho depois seca e cristaliza ali. E esses tonéis hoje são os mais cobiçados pela indústria do uísque escocês. A Escócia hoje consome muito. Você vai ver que os uísques mais caros do mundo são envelhecidos em ex-Jerez, mas no inglês se fala sherry, o ex-sherry. Então, você procurar na internet, você vai ver lá o uísque tal, ex-sherry, você vai ver que são os mais caros. E nós trouxemos para o Brasil, nós somos hoje um dos únicos engenhos hoje no Brasil envelhecendo cachaça em ex-sherry, em ex-Jerez. Pronto, E aí mais uma coisa para a lista que eu vou ter que experimentar. E esses Oh, meu produtos saem exclusivamente pelos rótulos da Santo Grau. São 2 tipos de vinho que nós trouxemos nas barricas. As barricas de vinho Pedro Ximénez e as barricas de vinho Oloroso, que dão origem à Santo Grau Soleira PX e a Santo Grau Soleira 5 Botas. São 2 rótulos que são rótulos que têm um trabalho mais longo a ser feito, por isso tem um preço mais alto, mas quando você for lá e conhecer melhor sobre a história, você vai ver que É o famoso vale quanto pesa. vale. Cachaça dá dor de cabeça? Não. Se for bem feita, não. Uma cachaçinha abre o apetite? Sim. É cachaça muito forte, queima a garganta? Não. Tem prazo de validade? Não. Cachaça e aguardente, tá aí uma coisa. São iguais? Aguardente toda cachaça é uma aguardente, né? Mas nem toda aguardente é uma cachaça. Aguardente é um termo usado para diversos destilados, né? Tem diversos destilados, praticamente todos os destilados são uma aguardente, mas, né, cada um tem, devido à sua origem, matéria-prima, forma de fabricação, graduação alcoólica, dá origem àquele produto. Então a cachaça, por exemplo, ela é oriunda da cana-de-açúcar, do caldo fresco da cana-de-açúcar, e ela é um destilado que tem que estar ali entre 38 e 48. Se eu pegar, feito da mesma forma, e eu colocar ele na garrafa com 50%, que está acima dos 48, eu vou ter que pôr o nome dela como aguardente no Entendi. rótulo. Eu não posso pôr cachaça. Entendi. E sim aguardente de cana. Aham. Por exemplo, você pode ter a aguardente pinga. de outras coisas. Você pode ter, por exemplo, tem gente que fala assim, eu fiz um destilado da jabuticaba. É possível fazer. Se você pegar a jabuticaba, fermentar, ela tem açúcares. Toda fruta tem açúcares. Aham. Você pode fazer um Fermentar destilado destilado. de diversas coisas. Feito de cana, tem gente que fala assim, eu fiz uma cachaça de tal... Aí não é cachaça. Para chamar cachaça tem que ser feito do caldo fresco da cana. E no Brasil? Por exemplo, rum. O rum também é oriundo da cana. Só que ele não é feito do caldo fresco, ele é feito do melaço da cana, Entendi. não do caldo fresco.
Não sabia. Então, Nossa, Ele não. também é oriundo Que da horror. cana, entendeu? Não, assim, Não de tudo que sabia. nós ouvimos aqui, 98% eu não sabia. Não Eu sabia o que o nome rum da era planta de proveniente da vocês. O cana. rum você tem algumas variações. Você tem o rum, né, tradicional do Caribe, ele tudo isso tem um rum agrícola que é feito na Ilha Martinica, que é um território francês também no Caribe. Tem uma característica um pouco diferente, mas é o mais parecido até com a cachaça, que eles usam o caldo fresco, porém tem um tempo de fermentação mais longo, se diferencia. Para ter os nomes dos produtos, eles têm uma diferenciação no processo, geralmente. Que nem eu falei do whisky, o whisky, né? Se você tem uma diferenciação de processo para que aquele produto tenha uma denominação. Então, cada produto, geralmente, ele tem as regras. E a aguardente, ela pode ser... Então, por exemplo, assim, igual eu falei da jabuticaba, você pode fazer uma aguardente de jabuticaba. Você nunca vai poder chamar no rótulo como cachaça de jabuticaba. Isso jamais. Se você fizer um destilado da jabuticaba, você vai pôr no rótulo aguardente de jabuticaba. Então, E essa é a pinga diferença. entra onde Pinga, na nessas verdade, é um nome denominações? vulgar, é um apelido. Apelido da É um apelido. cachaça. Hoje, qualquer produto feito da forma como eu te disse, independente dele ser comercial lá, o corotinho, uma cachaça de volume maior, o nome dela é cachaça. Aí, pinga, você fala pinga, é um nome vulgar, é um nome, um apelido do produto. Entendeu? Certo. Não é um nome, você nunca vai ver num rótulo escrito pinga. Pinga. Pinga não é um nome de se pôr no rótulo, é um apelido. Entendeu? Certo. E agora a última, a temperatura. Sempre ambiente? Geralmente sim. Tem gente que gosta, por exemplo, de colocar no freezer, porque ela não congela. Ela não congela a cachaça. Você pode colocar, ela vai ficar mais licorosa. Não é o ideal para que você deguste, vamos falar. Se eu vou Altera degustar, o paladar? esse tipo de temperatura mais alta ou mais baixa, altera para você. Você é uma bolsa muito gelada, você não vai sentir certas coisas. Vai neutralizar ali. O ideal é sempre natural, não é mais fresco possível, em torno de uns 20 a 23 graus. Agora, se você colocar na geladeira, no freezer, ela vai ficar mais gostosa. Aí a forma como você tomar, aí vai do Muito que você particular. achar. Por exemplo, assim, eu vejo a maior parte dos destilados, ninguém toma um destilado puro. É muito raro você tomar puro. O uísque é bom puro, hein? Então, mas você toma um uísque puro, né, mas na Sem maior gelo. parte da Tudo consumo, com eles usam gelo. com gelo. É. Tem gente que põe energético, tem gente que põe outras coisas no meio. Você vai tomar vodka, geralmente você está misturando alguma coisa. Você vai tomar gin, você mistura. A cachaça, você pode tomar pura. Mas se você tomar ela, por exemplo, no formato de um drink com frutas, ou com as mesmas variações que você faz dos outros drinks, por exemplo. Por exemplo, a gente faz muito em casa, reunião com os amigos, a gente gosta muito de fazer Negroni com a cachaça. Olha só. O Negroni vai 3 bebidas, né, que são misturadas, que é o Campari, o Cinzano, que é um vermute, e na receita original dele vai o gin. A gente tira o gin para a cachaça. E fica sensacional, né? E gelo. E gelo. Aí, gente. E laranja, né? E laranja. A laranja dá um toque, né? Geralmente você põe uma rodelinha de laranja, uma casquinha, ou então, é um drink. Então, por exemplo, não tem a gin tônica? Sim. Lá no restaurante a gente tem a cachaça tônica. Ah, legal. Entendeu? É a Você mesma coisa. substitui. Com as especiarias, Uma delícia. serve naquela taça grandona, com deve bastante ficar um gelo, lindo. com a tônica. Você pode escolher a normal ou a zero, dependendo de qual você quiser. Vai vir com aquelas especiarias, geralmente, né? O zimbro, bisco, aquele monte de Pimenta especiaria. rosa. Você vem com a especiaria e aquela taçona bonita, tudo é a mesma. Então você pode fazer as mesmas variações dos outros drinks. Você pode pegar, por exemplo, uma cachaça dessa que eu falei do Jerez, por exemplo, que é uma cachaça nobre, e você tomar ela com gelo, que nem você toma o seu uísque lá, entendeu? Vai Nada da impede. preferência, do gosto Vai de do cada gosto um, de cada do um. paladar, O importante é você saber a procedência do que você está tomando. Uhum. Porque é você que vai filtrar. Tem gente que fala assim, nossa, dá dó pegar uma cachaça boa dessa, fazer uma caipirinha, eu vou estragar ela. Jamais. Você que vai tomar a caipirinha, você que vai filtrar, você vai fazer com coisa ruim? É claro. Então faça o seu drink, tome da forma como você mais gosta, mas tome um produto de qualidade, porque isso é saúde. Um produto desse aqui, você pode consumir ele, mesmo que você se exceda, se você tome umas a mais, vamos dizer assim, você vai acordar no outro dia zero Bem, bala, você que eu entendeu? já estava preocupada vai te dar aqui. Eu dor já de quero cabeça, experimentar não o vai. drink com a rapadura, que o Vitor falou, já achei esse máximo, que você mencionou também. E agora esse último, já fiquei de olho. O Negroni. O Negroni. Negroni é na família, não sei se é no restaurante. Ô, Na Isa, família, você não, consegue restaurante não botar tem, não tem aquele ainda, né? videozinho Ainda não tem. das mesinhas, da área verde lá fora? Você consegue colocar para a gente encerrar, para mostrar aquela imagem que é muito bonita? A área externa.
Cachaça Diretor tônica. Cachaça Dia Tônica. 29 Ah, é do de maio de substituto de tônica, 2024. né? No site Aniversário do Dureza aqui, ó. Mesinhos. Fala aqui, No 73. site nosso, se você entrar no site, ele tem Principal lá mesmo. o É isso cardápio. aí. No cardápio você acessa, tem todos os pratos com as fotos dos pratos, em que você clica na foto, ela cresce. E tá os preços também, as quantidades, o que vem em cada prato. E tem todos os drinks lá também. Ó, pra Se quem você nunca quiser viu, ver o Cachaça Tônica, você clica lá no site, você vai ter lá o Cachaça Tônica, você clica, você vai ver. E os outros, as outras caipirinhas, as variações que a gente tem lá. Ai, olha aqui. Tem todas as fotos dos pratos no site. É. Barra Grande. Maurílio, a gente queria falar muito mais com você. Passou já 1h30, né, Oh. Isabela? Nossa, Nossa, 1h45. Foi nosso mais longo Foi. podcast. Nós tivemos um de 1h, né? 1h30. 1h30, Foi. agora bateu o recorde. Bateu o É que recorde. o assunto é muito interessante. rendeu, né? né? E olha, falou Passa muita rápido. coisa, muita É. informação. Gente, deixa eu aproveitar antes da rua encerrar. Porque depois você pega esse corte e põe lá, Isa. Você quer saber sobre cachaça? Assista esse podcast. O Maurílio ensinou tudo e mais um pouco. Tudo não, porque ele deve saber muito mais, mas tudo que a gente conseguiu assimilar, porque é tanta informação. Então não perca esse episódio do podcast Na Bagagem, porque você realmente vai viajar, hein? Vem com a gente. Isso mesmo, e mais do que isso, tem que ir lá para conhecer, né, Maurílio? Quero Vale a agradecer pena. Não muito. deu tempo pra gente contar metade das histórias Pois da é. Não, do, tem do- que e de todo o voltar. passeio. Você, Fazer um duble. indo lá é outra coisa. Você ouvir contando essas histórias e vendo na sua frente e conhecendo, é um conhecimento muito rico. A pessoa sai com um outro conceito sobre o produto, é um outro conceito sobre a história, e é o que vem acontecendo conosco lá, por isso que tem tendo uma crescente muito grande, porque cada um que sai de lá sai falando Uma bem. nova visão. Que E legal. aí vai contando para outro, que vai contando para outro, que vai contando para outro. E hoje está indo muito, as escolas querem levar os alunos, porque é muito interessante A didaticamente. história A Fazenda do- tem uma pegada muito Fazenda. legal também com questão sustentável. Ah, Hoje nós já então fomos- foi premiado, né? Nós já fomos 2 vezes finalistas do Prêmio Fazenda Sustentável da revista Globo Rural, do Prêmio Novo Agro, feito pelo Banco Santander e pela Exalc USP, registrados também pela Produzindo Certo, que é uma das maiores certificadoras de fazendas sustentáveis. Então a Fazenda tem uma pegada sustentável legal, basada nos 3 pilares da sustentabilidade, que hoje muita empresa se diz sustentável só falando Só no de pôr num discurso. saquinho de papel, uma plaquinha solar e falando que isso é sustentabilidade. Isso é fácil de fazer com dinheiro, você vai lá e faz. O difícil é você fazer o social e fazer o econômico, né? Então a fazenda hoje, no lado ambiental, ela tem diversas coisas, né? Que é a parte por exemplo, da uso da força motriz da água, né? A gente tem também usina solar, a gente tem coleta seletiva de lixo, a gente tem reflorestamento, a gente tem uma opção de coisa, uso de diversificação de cultura, rotação de culturas. E agora, por exemplo, do lado social, hoje a fazenda é a que mais emprega no município de Tirapuã como fazenda. Uhum, Ela carrega o nome de Tirapuã para o Brasil. uhum. Ela carrega o nome de Tirapuã para o mundo. Tirapuã é uma cidadezinha pequena que não tem nenhum produto que tenha o nome da cidade. Ela não tem nenhuma produção de algum produto, né, feito lá que leve o nome da cidade, que leve o nome para cima. Hoje, as nossas cachaças estamos sempre entre as principais cachaças do Brasil hoje, nos principais rankings de cachaça, entre as melhores do Brasil, carregando o nome de Tirapuã nas costas. Então, a própria Santo Grau e Tirapuã, produto que já ficou, né, premiado em vários rankings entre as melhores, levando o nome da cidade. Então, é um orgulho hoje. Eu ia falar, que orgulho. É um orgulho para o cidadão itirapuanense hoje ter a Barra Grande. Que município que não queria ter uma Barra Grande lá e carregar seu nome para o mundo todo, Promover. levando um nome bom, levando um lado bom, É. um produto de qualidade, coisa boa, né? Então, assim, esse é uma vertente, o fato da gente preservar um patrimônio histórico, abrir isso para o público. Isso eu acho incrível. E isso tudo é um lado social que você faz. Aí tem o lado econômico, que é fazer isso tudo dar certo, isso tudo gerar recursos que são, né, possíveis de investir, de crescer e fazer o negócio desenvolver. Tanto que a gente foi avaliado e ficou nessas finais por ter sido avaliado por instituições de peso que fizeram avaliação nossa comparada com várias outras do Brasil todo. Né? Que bacana. Muito legal. Queria agradecer mais uma vez. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Nos encontraremos agora numa visita que a gente vai fazer Sim. lá na fazenda. Obrigada, viu, Vitor? Sucesso para você. É a 6ª geração comprometida aí com esse projeto de desenvolvimento social, econômico, ambiental, como ele acabou de dizer, né? Parabéns para vocês.
Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, Eu Jô. que agradeço. Agradeço também, Maurílio, Vitor, Rô, obrigada, Isa, Adriana, Isa, obrigada a vocês. Adri. Obrigada a você que nos acompanhou, que nos acompanha. E hoje, de uma forma muito especial, nós tivemos aqui mais do que uma entrevista, foi uma aula. Realmente uma aula sobre cachaça. Olha que eu gosto de cachaça, gosto de saborear, mas aprendi muito outras maneiras de saborear aqui e eu recomendo que você faça o mesmo. Se não assistiu desde lá do começo, volta e vê tudo. Muito obrigada, Maurílio, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento que se acumulou aí ao longo dos anos e conhecendo todos os engenhos e outros lugares do país e do mundo. Foi enriquecedor. Pode crer nisso. E para conhecer mais sobre Cachaça Barra Grande, acessar o Instagram, Cachaça Barra Grande, Isso. né? O site, Tudo junto, Cachaça tudo, Barra tudo. Grande. O site também é Cachaça Barra Grande. É. No Google também é só procurar Cachaça Barra Grande. No Instagram, Isso, todas as vocês redes vão sociais saber. é Cachaça Barra Grande. Tem muita coisa interessante da Barra Grande aí nas redes sociais e na internet. Claro, acessa a gente lá também, na Bagagem Podcast, Facebook, Instagram, YouTube. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio, para assistir tudo desde o começo. E a gente se fala semana que vem, tá bom? Dri, obrigada. Isabela, meninos, muito obrigada a vocês. Vitor, Jô, Obrigado. beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima semana.